mais uma vez em volta da nossa fogueira. Eu vou estar sendo repetitivo, mas foda-se. 137 vezes que tu fala isso. Não é nem sobre isso. Isso aqui eu tenho que falar sempre. Mas a diferença do cenário, né? Porque a gente tinha uma mesa aqui, né? E a gente está há 5 ou 4 episódios Que mudou. Que... Versão, é que nem quando lança carro. 2023, Isso aí, 2024, é aqui a mesma coisa. A gente vai se adaptando. Duas cabeças. Vai se adaptando. E, pô, me agrada muito a nova fase, né, do Storycast. E, galera, muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez. Não se esqueçam de clicar no sininho para ativar as notificações, compartilhe, deixe seu like, porque o que a gente faz aqui, o conteúdo é totalmente relevante. A gente sabe que vai ajudar você ou alguém que está próximo de você, e o algoritmo tem que entender isso. E ele entende quando você compartilha, deixa o like, clica no sininho para ativar as notificações. Muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos. E para tu que está aqui agora, que chegou e não sabe onde tu tá, eu sou o Fernandão, capitão aqui do Storycast. E o Anselmo Paiva, tenente do podcast. E a gente está feliz pra caramba, muito feliz. O Anselmo tá meio puto que ele saiu do cantinho, não vai dar para ele cochilar. Ele gostava do cantinho porque ele cochilava aqui. Tirava um soninho. Tirava um soninho. Brincadeira, gente. A gente tem o prazer de receber aqui hoje no Storycast. Enfim, eu fico muito feliz porque esse cara ele é inspiração para muita gente até hoje, e ele quebrou uma barreira, quebrou um paradigma que acho que nem ele sabe o quão importante e o que ele fez por muita gente nesse Brasil, e acabou me acertando de tabela. E ele sabe disso, que a gente vai ter um papo sobre isso. A gente está aqui agora com vocês, Clodoaldo Silva. Deixa eu respirar para falar o que ele faz hoje. Além de ex-nadador, ele é palestrante, apresentador, comentarista, consultor em acessibilidade e inclusão e colunista do portal UOL. Agora também ele é concierge, apresentador de palestra, faz tudo. Tubarão Olímpico. Tubarão Olímpico. Eu vou falar Ficou difícil a capivara toda dele. Quiser, a gente se apresenta também, Fernandão. 5 Paralimpíadas com 6 ouros, 6 pratas, 2 bronzes, fora as outras competições que deve ter um caminhão de medalha em casa. 18 anos nadando, né? Mas, Fernandão, você abrindo o podcast, o Anselmo te deu uma catucada assim, sempre a mesma coisa. Liga pro Anselmo não, cara, liga pro Anselmo não. Porque, galera, sempre quando eu me apresento, é repetido pra caramba, mas olha só, meninos, Fernandão, Anselmo e o nosso mesa de operações que tá ali. Patrick! Que tá ali, então salve pra eles. E aí, olha só como eu me apresento, galera. Fala, galera! Clodoaldo Silva, campeão paralímpico, 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes em 5 Paralimpíadas. E eu fui o cara que pus fogo no Maracanã, acender a pira dos Jogos Rio 2016. Isso é só para resumir, que eu participei de 5 Paralimpíadas, mas tem 5 mundiais, 5 para Pan-Americanos, em 18 anos nadando, foram mais de 700 medalhas, e meu lema sempre foi, galera, se eu não ganhasse essa medalha, eu comprava ela, mas eu trazia. E hoje estamos aqui no Storycast para bater esse papo do Clodoaldo, de acessibilidade, de inclusão de pessoa com deficiência, mas acima de tudo, poder mostrar que as pessoas com deficiência, Anselmo, Fernandão, Patrick! viu? Vamos zoar ele, porque a outra forma a gente não pode zoar, né? Mas vamos falar tudo isso. E que as pessoas possam ver o Clodoaldo ter uma deficiência, mas é alegre e feliz, meninos. Pô, maneiro. Eu já tô feliz já. Ele tomou 1 litro de Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês. Tchau. Mentira, porque ainda tem muita história. Eu vou contar para vocês a minha primeira medalha que eu ganhei. Não foi da natação. Se der tempo, eu vou contar como eu consegui conquistar minha primeira namorada. Então fiquem aí que vai ter muita resenha, vai ter muita história, meninos. Não, eu quero saber. Bota aí coach também. Eu quero saber tudo. Coach da alegria. Cara, Clodoaldo, assim, pra gente começar, é legal pra caramba. Obrigado por nos ajudar a te apresentar, porque é difícil. Não apresentar ele não, pô. Só ele sabe fazer essa porra. Cara, e tu participou agora, né, como comentarista do Parapan de 2023. E eu vi que o quadro de medalhas do Brasil foi o primeiro no quadro de medalhas. Foi o primeiro. E é engraçado a gente até fazer essa brincadeirinha, que se o segundo, terceiro e quarto se juntassem, não iam ter tantas medalhas de ouro quanto o Brasil, né? E eu comentei os jogos pelo Sport TV,
Desde 2013, eu trabalho em comunicação também. Então, Anselmo, o Fernandão, vocês que estão nos assistindo, não se assustem, mas eu sou garoto de programa, né? Calma aí, meninos. Deixa eu explicar porque o garoto de programa. Como eu falei, 2013, comecei a trabalhar no Grupo Bandeirantes de Comunicação, lá pela Band News, pela Bradesco Esportes FM, pela TV Band, tinha programas, depois passei para o Grupo Globo, para o Sport TV, e como eu sempre sou garotão, meninos, e tinha programa, aí junta, garoto de programa. Explicado para vocês, né? Mas falando Clodoaldo Silva, sempre com essas piadinhas Porra, ele assim. vai cobrar ingresso no final do podcast. É. A gente Pois tá é. Não, o Patrick tá puto que tá roubando as piadas dele. Ah, é, falar que Patrick tinha piadinhas assim, muito ruins, iguais às minhas. Entendi. E aí, falando do Parapan-Americano, aconteceu agora em novembro, foram 17 modalidades que o Brasil levou para Santiago, mais de 300 atletas, conseguimos conquistar o maior número de medalhas até hoje, né? Nosso maior número de medalhas tinha sido no Parapan passado, em Lima, 2019, e aqui em Santiago a gente conseguiu bater o recorde de medalhas. A natação e o atletismo foram os carros-chefes e oficialmente, Anselmo, Fernandão, o Parapan-Americano, ele acontece desde 99. 99 foi na Cidade do México, onde eu participei também, 2003, Mar del Plata, Argentina, e o Brasil nunca tinha sido campeão. E aí, em 2007, aqui no Rio de Janeiro, pela primeira vez, teve Pan e Parapan-Americano, e pela primeira vez o Brasil conseguiu chegar em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, e aí depois, 2011, 2015, 2019 e 2023, ninguém bate o Brasil. Nós somos os melhores da América, e esse foi um resumo, um pouquinho do resumo do que aconteceu lá em Santiago do Chile, no Parapan-Americano. E agora a expectativa e a alegria, a felicidade é que Paris está logo ali. Então, 2024, o Brasil Paralímpico vai mais uma vez aí superar o número de medalhas. Meninos, Clodoaldo, por que você acha que o Brasil teve essa crescente? Não tinha vencido nenhum, e de repente, a partir de 2013, 2007, quando houve aqui no Brasil. Não perdeu mais. Por que você acha que isso aconteceu? Você que participou disso. Fernandão, legal essa pergunta. O Brasil e as Paralimpíadas ainda é muito novo, se formos comparar com as Olimpíadas. A nossa primeira Paralimpíada foi lá em 1960, quando lá em Roma aconteceram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A primeira participação do Brasil em Paralimpíadas foi em 72, na Alemanha. Desde 2004, a gente vem ganhando medalhas, a gente vem conquistando melhores campanhas. Mas eu costumo dizer que 2004 foi um divisor de águas para o esporte paralímpico e para o esporte para pessoas com deficiência. E por que 2004 foi tão emblemático e foi o estopim para termos esse avanço e essa evolução? Porque antes de 2004, até então, o esporte paralímpico não tinha visibilidade. Até então, as pessoas ouviam falar que nós íamos para países distantes e competiam. Só que em 2004, eles passaram a ver pela televisão. E aí, quando passaram a ver, eles viram que pessoas com deficiência são atletas como qualquer outro. Quando ganham medalhas, ficam felizes. Quando perdem medalhas, ficam tristes e ficam putos da vida, porque isso é alto rendimento, isso é competição. Então, eles viram que é algo levado a sério. E depois que a sociedade, em 2004, pela primeira vez, começou a passar na televisão, eles passaram a ver, mais pessoas com deficiência também passaram a ver o esporte paralímpico, e dali eu saí com 6 medalhas de ouro e 1 de prata, um dos maiores medalhistas do Brasil e do mundo, e pessoas com deficiência começaram a se interessar para poder participar do esporte paralímpico. E aí a pergunta que você me fez, por que houve essa evolução em 2007?
porque muitos que estavam em 2007, eles viram em 2004 as nossas grandes conquistas e aí passaram a procurar clubes para poderem ser atletas e campeões. Meninos, Pô, maneiro pra caralho. Porra. e tudo é visibilidade, É né? isso aí. Tudo é isso aí. visibilidade, porque muitas vezes, como eu falei, o Brasil participa desde 72, mas só ouviam falar. Depois que passaram a ver, começaram a se interessar, e é por isso tão importante, não só para o esporte paralímpico, porque depois dali também houve até leis voltadas para pessoas com deficiência, seja na questão da mobilidade urbana, seja na questão da lei de cotas do trabalho para a faculdade, ou seja, não foi algo só voltado para o esporte, e sim para o segmento da pessoa com deficiência. Meninos? Caramba, que legal. Ô, Clodoaldo, tu já falou do PAN, mas conta pra gente, de onde você é? Você não é do Rio, né? Você vive aqui, mas não é do Rio. Você percebeu com esse sotaque todo? Não, nem percebi, pô. Eu achei que Tu tá vocês... assoviando pra caramba. Você viu, Tá igual a gente, porra. tá uma mistura de sotaques, mas eu tenho certeza que vocês imaginam, caramba, esse sotaque do Clodoaldo, ele é da Europa, um lote britânico, ele faz parte da realeza, mas não é, meninos, desculpa decepcioná-los. Esse bate-papo, essa resenha vai ser boa. Eu sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, né? Então, quem achava que eu era da Europa se decepcionou, porque eu sou alto, loiro. Não, mentira, galera. Dinamarquês, parece um dinamarquês, né? Parece um dinamarquês, né? Dos Países Baixos, lá da Europa. Mas eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, né? E, meninos, nasci com uma paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, que afetou os membros inferiores, né? Mas, Patrick, eu vou ganhar de uma piadinha aí que eu solto. Cara, essa piadinha é muito boa. E aí, quando eu falo, galera, que a paralisia cerebral afetou apenas os membros inferiores, foram só as pernas. Porque eu tenho duas filhinhas lindas, galera. Essa é muito boa. Ganhei do Patrick. Não, porra! Não, a tua ganha muito dele, porra. Não tem nem competição, ó, com o cu, né? Foi mal. Ah, Patrick, foi mal. É o atleta olímpico e eu não. Tem nem disputa. Não, porra. Não, e se ele dissesse que era melhor que eu, ia falar quantas medalhas em Paralimpíadas tu tem? Caraca, desculpa, te amo, Patrick. Mas aí eu tenho a Ana, que tem 5 anos, e tem a Anitta, que tem 12. Então, que fique bem claro, galera, a paralisia cerebral afetou apenas as pernas. Mas voltando à pergunta, que é isso que eu tenho que responder, aí eu enrolo, vou para outras coisas. Né? Sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e nasci com essa paralisia cerebral. Mas, meninos, a minha deficiência nunca me impediu, né? Tive dificuldades, mas sempre com esse bom humor, sempre com essa alegria, eu sempre consegui cativar, né? E a galera ali, a maioria sem deficiência, conseguia me abraçar, me acolher. E aí a deficiência nunca foi um impeditivo, nunca foi uma dificuldade para eu me incluir e eu me integrar com essa galera toda. Meninos? Pô, que legal, cara, que legal. Mas acredito que a tua infância, para você se adaptar lá no Rio Grande do Norte, tenha tido alguma dificuldade, que você nem sempre foi tão feliz assim, até você entender, porque a galera que vê, eu lido com deficiente na minha casa, mas quem vê de fora, vê aquilo como novidade e acha que tudo é difícil, mas como você nasceu assim, para você não tem problema nenhum, para você a vida é dessa forma e você vive bem assim, não é isso? É isso, Fernandão. E, cara, Cara, pior que desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui esse cara babaca, esse cara feliz, esse cara alegre, né? E eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, mas eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, que é a minha mãe. E a minha mãe, né? Além de mim, eu tenho 3 irmãs e um irmão. Aos 2 anos de idade, meu pai separou-se da minha mãe. E é engraçado se não fosse trágico, porque sempre quando tem um filho com deficiência, o pai, ele é o primeiro a meter o pé, né? E quero até parabenizar você, Fernandão, você na família. Tem uma pessoa com deficiência e fala com o maior carinho do teu filho, mas infelizmente isso não acontece na maioria das famílias. Então, quem fica com o filho com deficiência sempre é a mãe, porque os pais, os frouxos,
vão embora, por isso eu te parabenizo, Obrigado. que você sempre fala com muito carinho e muita emoção do teu filhote, né? E veio todo feliz hoje, galera, ele contando, caramba, meu filho foi cortar o cabelo, né? Então, que legal, que legal. Então, isso tem essa alegria. E meu pai, ele abandonou a gente, eu tinha 2 anos de idade, né? Minha mãe poderia fazer qualquer coisa com aqueles filhos. Poderia deixar no orfanato, poderia deixar em qualquer lugar, poderia não dar atenção, mas ela preferiu fazer outra coisa, preferiu acolher, preferiu abraçar e poder trabalhar dia e noite para criar aqueles 5 filhos. E eu não vi aquela mulher, né, Dona Maria das Neves, triste, não vi aquela mulher reclamando, não vi aquela mulher tratando mal, pelo contrário. Às vezes estava a poucos momentos com a gente, mas ela nos dava carinho, nos dava ensinamentos, nos dava lições. Então, eu cresci com ela dessa forma e ela que me ensinou, né? E Dona das Neves, eu acho ela a pessoa mais inteligente do mundo. E ela só estudou até a 4ª série do ensino fundamental, né? Só que para mim é a pessoa mais inteligente. Por quê? Porque eu sou a única pessoa que tenho deficiência. Meus irmãos não têm, mas ela me tratava da mesma forma que tratava os outros filhos que não têm deficiência. Então, se eu tenho que levar palmadas, se eu tenho que lavar a louça, se eu tenho que ficar de castigo, ela me colocava. E qual foi o ensinamento que ela trouxe para mim, muito em atitudes? É que eu não poderia conquistar os meus objetivos, as minhas metas, por causa da minha deficiência. Com aquela atitude que ela me fez, eu aprendi que eu tenho que conquistar o que eu quisesse pela minha capacidade. Então, foi isso que Dona das Neves me fez, e aí por isso eu sempre fui um cara agradecido, e por esse agradecimento, eu sempre fui um cara alegre, feliz, bem-humorado. Meninos, Caraca, muito legal. E a Tô gente, dando show. não, a gente acaba sendo o espelho do exemplo. E acho que tua mãe foi o exemplo que deu pra você, ó. Você é igual aos outros, pô. Não tem mimimi. Vai ter que se virar pra conseguir tuas coisas. não tem mimimi e você entende bem disso, né? Porque aqui, na realidade, o Anselmo, a gente poderia jogar ele porque o atleta aqui, né? Caraca, te amo, Anselmo, brincadeira. Não serve Mas pra porra nenhuma aqui, isso aí, Anselmo. serve pra porra nenhuma. É, isso aí. Os atletas, vou até virar aqui pra tu, vamos. Patrick, deixa a câmera só. Não, brincadeira, Anselmo. te amo. Mas nós, né, que... Cara, você foi capitão de vários times. Eu passei 18 anos. Cara, eu tô sacaneando muito o Anselmo e o Patrick agora, viu? Eu tenho que arrumar algo pra sacanear o Fernandão agora. hein? Eu vou te passar. Ah, me passa aí, Vou te por passar favor. o zap aí. Isso aí. Passagem. Me passa aí a folha corrida do Fernandão para eu ter alguma coisa para zoar. Mas, como você bem falou, e pegando as tuas palavras, Fernandão, eu acredito que a gente consegue liderar, a gente consegue fazer um trabalho de equipe e as pessoas vão ter muito mais exemplos da gente, muito mais, se a gente mostrar atitudes do que só palavras, né? E você, como capitão de vários clubes de futebol, eu passei 18 anos na natação e sempre as pessoas me viam como esse exemplo, como esse capitão, mas embora eu sou desse jeito, bem-humorado, alegre, não sou de dar esporro em ninguém, porque quando aquela pessoa erra, o cara que mais se cobra é aquela pessoa que errou. Então, quem sou eu para ir lá e deixar ele pior do que já está? Então, é muito mais em atitudes. E o que eu fiz sempre na minha vida, quando eu tinha um objetivo, eu era o primeiro a chegar, o último a sair, as pessoas viam e tentavam fazer o mesmo. Pô, isso é um exemplo, né? Um exemplo. O teu comportamento mostra muito mais do que as suas palavras, não é isso? Cara, e como é que a natação entrou na tua vida, cara? Foi lá no Rio Grande do Norte Ninguém mesmo? entrou em mim, não, maluco. Lá, como é que chegou? Como é que tu... Pô, acho que deve ter sido para fazer a fisioterapia, alguma Sim. coisa, né? E Foi fala sim. pra gente, por favor. Em 96, né? E antes disso, meninos, eu sempre, com esse meu jeito, eu sempre gostava de praticar esportes. Eu via futebol pela televisão, via corridas, mencionei aqui o Ayrton Senna, né? E é engraçado, eu com 7, 8 anos de idade, não tinha televisão em casa, mas a gente ia para a televisão do vizinho para poder ver as corridas do Ayrton Senna.
acordava cedo no sábado para ver os treinamentos. No domingo também acordava cedo para ver as competições. E eu via o Ayrton Senna, cara, ele, toda a sua dedicação, toda a sua garra, sua determinação para poder fazer o melhor. E na maioria das vezes, ele chegava em primeiro lugar, né? E é engraçado que toda vez que ele chegava em primeiro lugar, sempre tinha alguém com a bandeirinha do Brasil. Ele pegava aquela bandeirinha, dava uma volta no autódromo, mostrando que era brasileiro. E quando ia para o pódio, nós víamos toda a sua emoção, toda a sua alegria, ao ouvir o hino nacional brasileiro. E eu olhando ali, né, 7, 8 anos de idade, e pensando, cara, um dia eu vou ser o Ayrton Senna do Brasil. E Deus é tão bom, Fernandão e Anselmo, Deus é tão bom e inteligente, que não me deixou ser o Ayrton Senna das pistas, porque eu dirijo mal pra caramba, né? Mas me deixou ser o Ayrton Senna das piscinas, porque aonde o Ayrton Senna foi, eu tive a oportunidade de ir, ganhar medalhas, ficar no lugar mais alto do pódio e ouvir o hino nacional brasileiro. Então, não me deixou ser o das pistas, mas deixou da piscina. E aí, minha vida toda foi através do esporte. E aí, a natação, como ela surgiu na minha vida? Em 96, né, eu nasci com a paralisia cerebral, as pernas eram cruzadas e dobradas, e ao longo da infância e adolescência fui fazendo várias cirurgias, e aos 16 anos, o meu médico recomendou a natação como fisioterapia. E aí, até então, eu nunca tinha visto uma piscina ao vivo. Pela primeira vez, eu fui na piscina para poder estar fazendo a minha inscrição, isso em 96, e aí eu comecei, terças e quintas pela manhã, a poder estar fazendo a fisioterapia. Só que não sei se foi por acaso, não sei se foi coincidência ou não, nesse mesmo local que eu fazia a reabilitação, a equipe paralímpica do Rio Grande do Norte também nadava naquela mesma piscina à tarde. Eu cheguei lá, eu não queria ser atleta, mas quando eu descobri que eles estavam nadando ali, eu falei, cara, por que não? Só eu me dedicar, só eu poder estar treinando e eu vou chegar aonde eles estão. E aí foi isso que eu fiz. E, meninos, vocês já me conheceram um pouco, eu sou um cara estrategista e eu sou um cara que meio maquiavélico, né? E aí quando eu cheguei e eu soube que os caras estavam à tarde, eu bolei todo um plano, eu bolei toda uma estratégia para fazer parte daquela equipe. E qual foi a estratégia? Quando um atleta não desse para ir à tarde, fosse pela manhã, ele ou o técnico, eu ia fazer de tudo para me mostrar e poder receber esse convite para participar da equipe paralímpica. Passou o ano de 96, não veio essa oportunidade, e aí veio o ano seguinte, eu continuava determinado, obstinado a fazer parte daquela equipe, que eu já conhecia todo mundo, conhecia toda a história dos grandes campeões. No meio de 97, surgiu uma oportunidade para eu fazer um curso de datilografia, né? O Anselmo deve ser velho pra caramba. Anselmo, tu tem Não, eu tinha que fazer. Tu tem certificado de datilografia, não tem? Tinha. Ah, o Fernando Tinha que também deve eu não ter, lembro pô. quantas teclas eu batia por minuto, mas tinha uma parada assim que você... Eu não sei também, mas eu sei que a gente fazia aqui um movimento, Aqui, ó. colocava um papel para você não ver as letrinhas e ficar digitando. Fernando fazer- deve ter certificado também, ou não fez? Não tem Não, idade não. pra isso, não. Sou mais novo. Ah, não é não. Mas, ó, Eu viu? sou mais novo que você. Sério, tu falou essa parada aí? Ele tá falando isso, mas quando ele foi, Ele tá ele foi ser falando- registrado com uniforme escolar. Cara, se a pessoa- A mãe dele levou ele para registrar e já tá Opa, com 4, 5 resenha. anos. Se a pessoa tá vendo 10 episódios, ela está ele falar essa merda 10 vezes. Esse Mas é Lavagem verdade. de roupa suja. Mas eu não sei a história não, pode contar. Vai lá, Anselmo. Foi, a mãe dele levou ele com uniforme escolar para Fala que eu registrar. fui ser registrado. É gato, gato gato. não, tigre. Com quantos anos Gato- você... Com quantos anos você foi pra piscina?
Eu fui com 16, Ah, já- em já 96, tinha fazia a 16 anos. fisioterapia. Mas calma, ainda falta isso. Agora, da metade para o final, que é legal essa história, eu só parei na questão da datilografia para zoar vocês e sacanear. Mas é maneiro, né? pô, mas é legal Isso você. aí. Hoje tu vai no computador, vai rapidinho. Rapidão. Então, é tipo quem dirige. Quem dirige o Fusca, dirige qualquer carro do mundo. Nada contra, pessoal. É Mas verdade. é isso. Datilografia faz com. Computador hoje é mole. Mas quando surgiu, meninos, o curso de datilografia, a moça chegou para mim: olha, nós temos esse curso pela manhã e tarde. Qual dos dois você escolhe? E eu já estava com tempo de reação aguçado. Quando ela me falou esses 2 períodos, eu já pensei, me coloca pela manhã, né? Malandro demais. Muito Pra malandro. poder fazer a fitoterapia à tarde com os caras. Matou, é isso, era isso. Eu sabia que o pegou na... Bandido. É isso aí. Esse foi o primeiro cara que já pegou na hora o esquema. Eu sou da favela, pô. Atleta, Selmo, pô. pô. Selmo, pô. Já Somos bola, dois, Bola pô. de gude no carpete, pô. Vai. Somos dois. Bobão, pô. Bobão. E aí, essa é boa, eu gostei que pegou no ato, tem um tempo de reação bom. Eu sabia que o único horário que poderiam me colocar era antes da equipe paralímpica. E aí, beleza. Fiquei no curso de datilografia pela manhã. Assim que ela fez a inscrição, eu fui para a secretaria do clube de natação. Cheguei com a maior cara de pobre, coitado, com a maior cara de bunda para a secretária. Moça, semana que vem eu começo um curso de datilografia, mas infelizmente só tem no período da manhã. O que você pode fazer por mim? Ela foi conversar com o proprietário, chegou minutos depois, olha, temporariamente você fica nesse horário, que era o horário antes da equipe. Mas assim que acabar o teu curso de datilografia, você volta para o horário normal. Beleza. Acordo feito, tudo combinado. Comecei a nadar antes da equipe paralímpica. Era hora de eu sair e eles entrarem. Eu sempre permanecia na piscina. Malandro. Tentava seguir os meninos, as meninas. Nunca conseguia, mas eu estava lá, esforçado. Até que um dia, eu saindo da piscina, o técnico deles veio para mim, né, e aí falou, olha, te vi nadando e não sei se você sabe. Claro que eu sabia, né? Claro que eu sabia. Não sei se você sabe, mas aqui tem atletas que já participaram de brasileiros, campeonatos mundiais, Parapan, Paralimpíada, aquele é o Gladson Soares, aquela é Rildene Fonseca, Tereza Mulato, uma história que eu já sabia de cor e salteado. Mas é um cara educado e gentil, eu deixei ele falar, até que ele chegou aonde eu queria. E aí ele chegou e falou, olha, gostaria que você fizesse parte dessa equipe. E aí eu olhei para ele e falei, caramba, nem sabia que tem uma equipe paralímpica aqui. Você ainda pediu um tempo para pensar. Isso aí, quase isso. Para dar uma valorizada. Pra dar uma tem que valorizar o passe. Vocês são do futebol, sabem como é que é. Então, assim... Eu vou pensar, vou falar com meus pais. É isso aí, vou ver se deixa, não sei se me interessa. Então, e aí depois daí, né, em 97, no meio do ano, 98, comecei a competir e aí não parei mais. E o mais legal, meninos, em 98, minha primeira competição foi aqui no Rio de Janeiro. Eu ainda morava em Natal, né? Ali no bairro de São Cristóvão, no Pedro II. Minha primeira competição, Campeonato Brasileiro, 50 metros nado livre, eu na raia 5, o atleta, o recordista brasileiro daquela prova na 4, e um monte de atletas do meu lado, eu com um cagaço gigantesco, nervoso, olhava para um lado, olhava para o outro, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Aí beleza, 50 metros livre, o juiz dá a partida, todo mundo pula na água, e aí eu começo a nadar, e no meio da piscina vem aquela curiosidade, caramba, qual posição eu estou? E aí eu olho por baixo d'água, eu olhando para um lado, olhei para o outro, e aí eu não vi ninguém. Aí pintou aquele pensamento, caraca, estou em último lugar, maluco. Depois de pensar, ficar triste pra caramba, aí eu falei, importante é competir e continuei, né? Beleza, mas com aquele pensamento de último lugar, já bem desmotivado. Aí eu chego, bato, olho para um lado, olho para o outro, não tinha ninguém, a galera estava chegando.
Que não tinha retrovisor, né? Verdade, não tem retrovisor. Caraca, que maneiro. Então quer dizer que seu tempo podia ser até melhor. Porque se você Isso aí, imaginasse que estava na frente. se não desse aquela frustração, É isso por aí. isso que eu aprendi, meninos, uma lição muito importante. Só quem morre de véspera é peru no Natal. É isso. E outra história interessante, a escola de natação que eu comecei, meninos, chama-se Tutubarão. E aí no making off a gente falou, não, eu vou contar essa história e depois eu falo da nossa resenha no off, né? E aí, quando eu comecei a ganhar medalhas, já era o Clodoaldo Silva, vim morar aqui no Rio de Janeiro em 2005, um jornal escrito veio me entrevistar, né, para saber a minha vinda aqui para o Rio, onde eu ia treinar, o que ia fazer, e aí começamos um bate-papo. E a primeira pergunta do jornalista, Clodô, qual a escola de natação que você começou? Tutubarão. Beleza. E aí, papo vem, papo vai, 1 hora depois, né? Clodô, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, qual foi o nome da escola mesmo de natação que você começou? Tutubarão. É Tutubarão? É que eu achei que você era gago. Não sou gago, pessoal. Não tenho nada contra, mas não sou gago. Essa é a do gago que você ia contar. Essa é a do gago que a gente tava aqui no off. Essa é Eu tô boa. ligado. Pô, mas olha que legal que eu tô pensando aqui, você contando a história, Clodô. Como é que, quando você chegou em casa e contou para sua mãe que ia fazer parte da equipe de natação paralímpica do Rio Grande do Norte? Como é Cara, que foi, cara? Eu passei uma semana, Anselmo e Fernandão, para contar para minha mãe. Por quê? Porque eu fazia a fisioterapia, fazia a reabilitação e era algo só para qualidade de vida. Quando eu entrei na equipe, cara, fazia musculação, treinava e nadava pra caramba. Então, nos primeiros dias, eu cheguei tão quebrado, que eu ficava imaginando, será que eu vou no dia seguinte? Tu não sabia se ia voltar. E aí você não queria decepcionar a sua mãe. Isso aí. Então, eu não tinha certeza se eu ia continuar. Cara, será que eu vou aguentar tudo isso? Então, falando só com o Fernandão, que somos os atletas aqui, o Anselmo não, né? O Anselmo é atleta de tiro, sabia disso? Que ele pratica tiro, Tiro. tiro esportivo? Tiro esportivo. Então, eu tenho que ter cuidado. Até porque ele vai tentar acertar, mas vai acertar você aqui. Pô, mas ele é largo pra caralho. É ruim, né? Caraca, já tá premeditando. Ó. Então, eu não tinha muita certeza, meninos, se eu ia querer. Aí, depois de uma semana, que as dores diminuíram, aí eu falei, agora eu vou, né? E aí, falando para minha mãe e para meus irmãos, e eles sempre me deram a força total para o que eu quisesse fazer, né? Então, por isso que eu sempre falo que minha mãe é minha grande ídola. E meus irmãos também. Por quê? Porque eu sou a única pessoa com deficiência, mas eles nunca me trataram como deficiente, como coitadinho. E sempre quando eu chegava, mãe, quero fazer isso. Vai lá e faz. E até na infância e adolescência, o que eu aprendi muito com meus familiares? Quando eu queria fazer algo e muitas vezes eu não acreditava em mim, eu falava, eu quero fazer isso, mas não sei se eu consigo. E minha mãe sempre falava, meu filho, não importa os outros, importa que você vai fazer, faça sempre o seu melhor, porque todos nós somos diferentes. Então, você vai fazer de um jeito, o teu coleguinha vai fazer de outro jeito. Mas se vocês fizerem o melhor de vocês, é isso que está valendo. Então, esse foi o grande ensinamento de Dona Darnel. Por isso que eu sou fã dessa garota, né? Está lá em Natal, 72 anos, então firme e forte. Então, essa é minha grande ídola. Mas, realmente, falar para minha família foi uma semana depois por causa das dores. Pô, E a primeira medalha, quando tu ligou pra tua mãe? A primeira medalha foi justamente essa, que eu achei que eu tinha chegado em último lugar. E nesse campeonato, cara, que você é mal. foram... Não, isso é ótimo. Isso é ótimo. E nesse campeonato foram 3 ouros, né? E então foi uma Nos 50, quase 50, 100, 200, 50, 100, né? 200. Mas E aí eu, já no de 100 tu já ligou o turbo, né? 100, é isso aí, 100 eu já estava vendo. Porque o que acontece? No 100 você tem que ir fazer os primeiros 50 para voltar. Então você vai e volta.
Aí essa tava tudo sob controle, porque eu tava vendo a galera Quando antes. bateu para voltar, já viu que tava todo mundo chegando ainda. Isso, bem desse jeito. Mas aí a gente falando de medalhas, meninos, vocês devem estar imaginando, caramba, então a primeira medalha da vida do Clodoaldo foi na natação. Vocês estão pensando isso, né? Mas não foi. A minha primeira medalha foi no futebol. Pois é, Fernandão, sorte tua, maluco, que tu não tinha que me marcar. Eu não peguei esse Isso atacante. na verdade, eu ia ter trabalho com você porque eu era o goleiro, né? Então, tu grandão assim, Pô, dá pra ouvir esse áudio do Patrick? Essa foi boa. Espero que não. Espero que não. Aí o Patrick, nosso mesmo operacional, eu falei, pô, eu que ia ter trabalho com o Fernandão, porque eu ia ser goleiro, e ele ia estar no ataque do time adversário para poder cabecear. Mas aí o nosso Patrick falou que eu ia ter mais trabalho se ele fosse do meu time, né? Então, por causa de gol contra, essa coisa toda. Mas voltando, né? A minha primeira medalha, o Patrick ali tá se cagando de rir, vocês também, né? Voltando à minha primeira medalha, em 94, galera, quando o Brasil foi tetracampeão lá nos Estados Unidos, aí eu estudava, sempre estudei, embora não pareça, meninos, mas eu já estudei na vida. Eu estudei. Então, em 94, teve um torneio entre classes, né? Então, sempre tem aqueles torneios internos. E a minha sala foi jogar o torneio. E naquela época eu já conseguia ficar em pé com a muleta e era o goleiro. Era a única posição que me restava, né? Ficar no gol. E aí, quando a bola vinha, eu jogava a muleta para um lado e pulava para o outro. Isso nunca dava certo. Mas tu mirava no atacante, a muleta? Também tem essa regra. Ó, e até meus amigos falaram, Clodô, a bola passa, o atacante não. Caramba, não, mas não aconteceu nada, galera. E aí, começamos o torneio entre classes, eu e minha equipe, né? A bola vinha, eu jogava, pulava para um lado, jogava a muleta para o outro, sempre tomando gol. Acabou o campeonato, saímos na 6ª colocação e aí todo mundo ganhou medalha de honra ao mérito, meninos. Então, eu e meus amigos ganhamos a medalha de honra ao mérito e essa foi minha primeira medalha. Mas o mais legal é que nós saímos na 6ª colocação porque só tem 6 times jogando. Mas isso é detalhe. É detalhe, Ninguém precisa saber. Aí você aprendeu aí e jogou na competição de natação que vale a pena competir. Vale a pena competir. Quando você estava embaixo d'água achando que era o último e era o primeiro, não é isso? Isso aí. E aí, justamente, para mostrar que, cara, desde antes, eu sempre estava incluído, né? Na galerinha, principalmente sem deficiência, porque lá atrás era muito mais difícil essa inclusão, né? As pessoas, não por maldade, mas por falta de informação, era difícil, mas eu nunca tive esse problema, né? Eu nunca tive esse problema, seja na rua, seja na escola, seja nas baladas, nas festas. Meninos, adoro até hoje, né? As festinhas. E que minha mãe, né, Dona das Neves, não nos escute. Dona das Neves, ela sempre falava, como eu falei anteriormente para vocês, meu filho, nunca use a sua deficiência para conquistar nada. Mas o que Dona das Neves não sabe, Anselmo e Fernandão, é que eu já usei a minha deficiência para conquistar algo. Vocês querem saber? Pelo amor de Deus! Pois é, o que Dona das Neves, espero que ela não esteja vendo, eu sempre fui esse cara, sem vergonha, né? No bom e no mau sentido da palavra. Não sei se isso é bom ou mal. E aí, indo para as festas, sempre fui cara de pau, começava a bater papo com as meninas, aí papo vai, papo vem com uma dessas meninas. Cheguei para ela, né? E nunca fui tímido, cheguei para ela, olho no olho, gostei de você, me passa o teu número de telefone. E ela chegou para mim, não vou passar. E aí, eu não era atleta nesse momento, mas eu já tinha um tempo de reação aguçado. Igual o Fernandão pegou aqui, quando eu troquei o horário, ele, esperto, queria... Pronto. Então, já pensei rapidamente. E aí eu pensei, cara, para essa menina me passar o contato, eu tenho que impactá-la, eu tenho que constrangê-la. O que que eu posso fazer?
E aí, galera, não me cancelem, não façam nada, mas isso era na época de infância e adolescência, que as terminologias mudaram. E aí, quando ela me falou não, eu olhei, olho no olho para ela e falei, você tem preconceito com aleijado? Foi isso. E aí ficou naquela. Que pressão, me dá. Deixar ela impactada. E aí ficou naquela, tem, não tem, beleza. Para me mostrar que não tem preconceito, me passa o teu número de telefone. 71, cara. Você viu? Rapaz, Fernando, se eu e tu estivéssemos andando aí junto, a gente ia fazer esse Rio de Janeiro e esse Brasil, não ia ser mais o mesmo. Concordo. Aí pegou o telefone da menina. E essa foi minha primeira namorada. Pô, namorou com ela? Lógico, comigo é assim, rapaz. Namorei com Deixa ela. eu falar, fudeu. Isso aí, já era. E aí também, aí anos depois, não era mais essa minha primeira namorada, né? Já era 2002, 2003 o ano. E aí, mas eu sempre fui um cara super comportado, né? E aí, quando arrumei outra namoradinha, comecei aquele namoro de ir na casa, ficar lá na sala, os pais olhando, e 10, 10 e meia, eu voltava para casa. E eu tinha um golzinho, né? E aí, ia para casa, e teve um dia, isso 10 e meia da noite, eu parei no sinal, né? Aqui no Rio, ninguém para 10 e meia da noite no sinal, não sei mais que é perigoso. Se bem que hoje lá em Natal já deve estar também, ninguém para. Mas lá atrás a gente parava 10 e meia, parei do lado, eu sozinho, e aí do outro lado para um carro cheio de meninas, cheio de meninas, e todas olhando para mim e cochichando ao pé do ouvido, falando. E aí eu pensando, olhando de rabo de olho para o lado, e eu pensando, cara, se elas sabem que eu sou deficiente, elas vão meter o pé. E aí, depois das resenhas, tal, o sinal não abria, aí um abriu o vidro e falou, oi, Clodoaldo. Aí eu falei, graças a Deus, ela sabe que eu sou deficiente. Tu já era famoso, pô. Pelo menos me conheceram. Né? Pô, tu já era famoso. Mas eu conto essa história, ministro, por quê? Porque justamente, como eu falei, eu sempre fui esse cara bem-humorado, sempre fui esse cara alegre, né? E batendo esse papo com o Anselmo, quando eu cheguei aqui, o Fernandão chegou atrasado, né? Chegou atrasado. Não. É normal, No né? jogo também sempre chegava atrasado. Foi bom, foi bom. Depois você tem a tréplica, foi bom essa. Depois tem a tréplica, Fernandão, para ferrar o Anselmo. E aí, quando cheguei, o Anselmo aqui me recebeu, cafezinho, aguinha. É justamente o que a gente estava batendo esse papo. As pessoas não querem outras pessoas tristes, reclamando da vida, não querem essas pessoas perto. E eu sempre fui essa pessoa bem-humorada, essa pessoa alegre, né? Essa pessoa que tem dificuldades, mas eu prefiro ver a parte positiva da vida que se tem. Então, por isso, essa foi minha infância e adolescência e a minha vida até hoje, meninos. Ô, Clodoaldo, pra galera entender, acho que tu é da minha idade, né? Tu falou de 96, 16 anos, eu nasci em 80, acho que você também, né? 79. Sou mais velho que tu. Me respeita, Não, rapaz. Eu, mais uma vez, sou o mais novo da resenha. Desculpa vocês mais velhos. Nós somos experientes. Olha só, vai, isso aí. Muito obrigado. Não é gato. Eu não falei Muito que você obrigado. é o gato. Tá Falei todo o mundo gato. vendo, você falou aí, ó. Tá todo mundo vendo, você falou gato. É verdade, Tá gravado. Tá registrado. É isso aí. Clodoaldo, eu acredito que o tratamento para as pessoas com deficiência não seja tão fácil de conseguir, Sim. ter alguma dificuldade. Como é que dá o caminho para as pessoas? Até lá no, sei que tu está longe do Rio Grande do Norte há algum tempo, Sim. mas para conseguir, o que tua mãe fez? Porque para conseguir uma vaguinha, essa vaguinha na piscina, acho que foi bem disputada, não era para todo mundo. Bastante. Né? E, enfim, conta um pouquinho desse processo até você chegar ali, porque a escola também, como é que tu chegava na escola? Porra, tinha que chegar, né? Isso aí. Fala Não, pra legal essa tua pergunta, Fernandão. E o que acontecia, né? Principalmente na piscina, e são pessoas certas naqueles momentos certos que surgem na tua vida. Porque quando eu fiz a cirurgia, esse médico, ele conhecia
a galera da natação, né? Ele conhecia, não, quero água não, tá de boa, tá tranquilo aqui, Fernando, ainda tem aqui. Deixa aí. Isso aí. Programa ao vivo faz assim, tá vendo, galera? É igual o Faustão. Cara, tem uma do Faustão sensacional, mas agora eu vou responder a pergunta do Fernandão. Porque eu... Não vou deixar você esquecer, não. Deixa não. Eu sou assim, ó, Selma, entendeu? Me fazem uma pergunta, aí eu tô falando, de repente surge uma outra história e eu vou emendando. Mas agora Já eu vou... tá aqui. Isso aí, bota aí, do Faustão, que essa é muito boa, galera. Mas respondendo a tua pergunta, é justamente isso. Quando eu fiz a cirurgia, meu médico conhecia a professora lá da escola de natação Tutubarão, né? Tutubarão é o nome da escola de natação. Já contei a história, E que você não é gago. que eu não sou gago, nada contra, né? Mas foi engraçado. E assim cheguei nas piscinas. E você perguntando que não é fácil para pessoas com deficiência, o tratamento, os olhares, realmente não é. Mas o que eu aprendi nessa vida, meninos? Aprendi que as pessoas vão te ver da forma que você se mostra. Se você se mostra um cara triste, um cara rancoroso, um cara que reclama da vida toda, pô, vão te achar um pé no saco, vão te achar um cara chato, vão te achar um cara negativo. Mas se você se mostra um cara feliz, um cara alegre, um cara bem-humorado, um cara bonitão, que é o Clodoaldo Silva, pô, o Selma deu aquela risada, não é bonitão. Mas as pessoas vão... Tá você vendo? acha? Tá vendo? Tá vendo como ele é? É isso. Dá moral pra ele é bandido. Dá moral Pois pra ele, eu não. vi ele é isso, safado. viu? Pô, vi isso. Ele é moral, dá No safado. próximo vai ser só eu e tu. Então, eu acho que é para tudo isso, galera. Independente de ter uma deficiência, se você é negro, branco, né? Então, se você tem uma deficiência ou não, é muito do que você se mostra. Se você se mostra de uma forma positiva, as pessoas vão te ver de uma forma positiva. Se mostrar de outra forma, vão te ver de outra forma. Caraca, muito fera. Bom demais. Vamos pro do Faustão? Ô, louco, meu! Conta do Faustão. Vamos do Faustão. Conta do Eu Faustão. sou aquele cara que eu me convido para... Ele ia ter até a pauta dele, mas eu vou contar do Faustão, depois tu faz a tua pergunta. Não tem problema não. A casa é tua, fala o que tu Uhul. quiser. Eu falei para vocês, eu tenho uma paralisia cerebral, né? Muito pela falta de informação, não maldade, as pessoas ainda vinculam e acham que paralisia cerebral tem alguma coisa a ver com deficiência intelectual ou mental. Pois bem, em 2004 aconteceram as Paralimpíadas de Atenas, lá eu consegui 6 ouros e 1 prata, saí cheio de medalhas, tive até problemas na alfândega, né, de tanto ouro trazer, mas consegui trazer, meninos, consegui. Parece a seleção brasileira de futebol quando ia para aqueles campeonatos e voltava com a parada cheia, né, de muamba, né? Mas eu voltava com medalhas, galera. E aí, depois de voltar para o Brasil, eu virei celebridade, virei popstar, fiquei até mais bonito, né? Embora o Anselmo não ache, mas eu com tantas medalhas de ouro, quem vai falar o contrário? E aí, beleza, fui a vários e vários programas de televisão. Entre eles, fui ao Domingão do Faustão. E no Domingão do Faustão, quando nós estávamos conversando, na realidade, ninguém conversa com o Faustão, que ele pergunta e responde ao mesmo tempo. Né? Não dá espaço. Não dá isso e olha que eu falo pra caramba, né? Vocês perceberam. E aí, quando o Faustão estava no seu monólogo, né? Ele falando com ele mesmo, ele chega para mim, coloca a mão no meu ombro e fala: vejam só, com todo o problema da paralisia cerebral, tem dicção perfeita, se expressa corretamente, esse garoto é poderoso. E aí eu fiquei imaginando, olhando para o Faustão, ele quase 2 metros de altura. Porra, será que o Faustão está achando que minha paralisia cerebral tem alguma coisa a ver com deficiência mental? Eu acho que era a segunda, meninos. Tentei explicar para o Faustão o que era paralisia cerebral, o que era deficiência intelectual e mental, mas até hoje ele não entendeu porra nenhuma. Essa é a história do Faustão, meninos. Aí, já ganhei do Patrick, não ganhei com alguma história dessa? Não, Patrick, não. Viu? Piada é melhor? Vamos fazer um podcast só aí, Patrick, olho no olho. Olho no olho. Cada um conta uma. Nossa Isso aí. Senhora. Não, ou acaba com o canal ou explode. É. É uma coisa ou outra. Eu acho que é a primeira, acaba com o canal. Cara, quando é que você viu a tua primeira convocação? Cara?
como é que é essa escolha? Porque tem equipes Sim. paralímpicas de todos os estados. É assim Isso que aí. funciona, né? E aí a seleção, o comitê Sim. paralímpico faz essa A escolha convocação, a nadadores. indicação, isso aí. Isso aí. Cara, parece que eu e você tá combinado, porque essas perguntas são histórias fantásticas, né? Por quê? A primeira convocação, né? E eu falei lá atrás, né, no início do nosso podcast, queria ser o Ayrton Senna, pensava ser E tu já viu quem esportista. tá do teu lado aí? Eu não olhei, cadê? Embaixo. Aí embaixo. E é verdade, cara, Ayrton Senna da Silva. Não tinha visto, Anselmo. Aí, Cara, tá do teu lado, sensacional. Tá aparecendo. Tá escutando. Patrick, tá pegando os dois, Tá. um do lado do outro. Tá um do lado do Que outro. maravilha, olha só. Ele tá te Ele tá olhando. assim, ó. O que esse filho da mãe tá falando de mim? Ele está feliz ou decepcionado? Né? Ele tá assim, ó. É. Ele tá surpreso. Cara, gostei. Sensacional, meninos. E eu tenho poucas frustrações na vida. Uma delas foi não ter conhecido o Ayrton Senna, né? Então, infelizmente, não tive essa oportunidade. Mas voltando aqui, né, mencionando o Ayrton Senna, que alegria, que grata surpresa. Muito bom. E aí, a primeira convocação que você achou que eu não ia responder? Eu vou lá atrás, vou para o meio e tal, mas eu sempre respondo. Tá vendo, Faustão? Viu? Ô, louco meu, viu? Ô, se o Faustão pedisse, me dá a patinha, eu chegava até dava. Até dava. E aí, a primeira convocação, 99, outubro, para disputar um campeonato mundial de novatos na Nova Zelândia, na cidade de Christchurch, né? Eu só falei Christchurch, menino, para o pessoal, nossa, Clodoaldo é esperto, tal, mas eu passei quase uma vida toda para falar. Para aprender a falar Christchurch. Cara, depois tem uma outra maravilhosa também de... Tô falando, as histórias, as resenhas, tu achou que era só vocês do mundo do futebol? Rapaz, a gente tem tanta resenha que a maioria é tudo censurado. Tudo censurado. Não dá para contar. E aí vinha a primeira convocação, outubro de 99, comunicamos a convocação, naquele tempo era telegrama, demorava pra caceta pra volta chegar, mas aí eu sou convocado. Felicidade gigantesca. E a maior felicidade, meninos, não era de viajar internacionalmente de avião, não era disputar o campeonato. A minha maior felicidade, sabe qual que é? Vocês imaginam qual que era a minha maior felicidade? Não, né? Vocês nem desconfiam. Cara, é muito babaca que eu imaginava. Só Clodoaldo Silva. A minha maior felicidade é que eu ia receber o uniforme da seleção brasileira, aquele agasalho bonitão, e eu ia andar por Natal tirando onda com o agasalho da seleção brasileira. Essa era a minha maior alegria. Só que depois de pensar tudo isso, aí eu imaginei, cara, mas como é que eu vou andar em Natal com agasalho, se Natal é quase 40 graus? Não ia. Quente pra caramba. Calor, porra. É, isso aí. Verdade. Essa foi tua primeira viagem internacional? Nova Zelândia, Christchurch, viu? Lindo, né? E aí, pegando o gancho dessa que eu demorei um ano para falar, não, foram mais de anos para falar Christchurch, 2012, eu fui participar de um torneio lá em São Paulo, na cidade de Pindamonhangaba. Cara, difícil. Fala aí, Anselmo. Pindamonhangaba. Fala aí. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Só que no início a gente trava a língua pra caramba. Eu não conseguia falar Pindamonhangaba. Aí beleza. Tava chegando o campeonato e nós atletas, só eu e tu, Fernando, nós atletas famosos, bom, tira o Anselmo assim, tô zoando o Anselmo. Depois tu me passa usar pra ver o que eu posso zoar ele. Isso aí. Tem que deixar, já tô zoando o Patrick, tô zoando você, tem... Pô, não... Pô, qual... Ó. Caraca! Ó, viu aí o que o Patrick falou? Ó, a curiosidade do Fernandão ter feito... Depois tu explica isso, a cirurgia plástica continua feio, viu? Livre espontânea necessidade. Pois é, viu? E aí, e voltando para o campeonato de Pindamonhangaba, cara, eu não conseguia falar, sempre travava, Pindamonhangaba, beleza. E aí, o que eu pensava? Vou pela primeira vez na cidade participar de um campeonato, né?
como eu falei, o Fernandão aqui, atletas, feras, bons pra caramba, chega na cidade, os repórteres vão em cima, né? E aí, qual que é a primeira pergunta, tu sabe? Qual a tua alegria, tua felicidade de estar em Pindamonhangaba? Essa sempre é a primeira pergunta. Sempre são as mesmas perguntas, galera, que os repórteres fazem. E aí, para eu puxar o saco da cidade, aí eu encher linguiça, não, está em Pindamonhangaba, cidade muito boa, isso e aquilo, e fui falando Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, até que eu consegui falar Pindamonhangaba. Pô, beleza, tô craque em falar Pindamonhangaba, agora já posso ir para cidade, posso ir para o torneio. Chega o grande dia do torneio, chego na cidade, repórter estudo lá, qual que é a primeira pergunta? Clodoaldo, primeira vez que você está na cidade, o que, que você está achando? Está gostando da nossa cidade de Pinda? Aí eu parei, é só falar abreviado, Pinda? Pinda certo, vai lá. Pinda. Tu Não, se ferrou, tá treinando. Pô, não fiquei treinando para nada, só Pinda serve? Não é para falar Pindamonhangaba? É verdade, quem mora lá fala Pinda. É Pinda, Verdade, só Pinda. verdade, Eu, verdade. pô, Significa Pindamonhangaba. Não sei, Não deve sei. ser, deve ser alguma porra Tupi-Guarani, deve ser algum... isso aí, alguma mas coisa indígena. os caras só falam Pinda. O cara, pô. todo esse, todo esse treinamento, não serviu de nada. Perdi Então, uma semana treinando essa porra desse nome. perdendo o sono, Pindamonhangaba para chegar é Pinda. E chegou e tu falou, é só Pinda? É só Pindamonhangaba, lugar aonde se fabricam anzóis. Mas é o quê? Tupi-Guarani? É história, não fala, é história da cidade, é da prefeitura. Muito interessante, cara. Mudou minha vida. Muito legal, Anselmo. Muito legal. É o quê? Cidade? É, Lugar o significa... onde se fabrica anzóis. É. Lugar Sendo que, pelo meu conhecimento geográfico, assim, de pescador. de pescador, eu acho que não tem praia lá, né? Mas tudo bem. Pode. Eu acho que não. Patrick, vai pesquisar aí que agora o Anselmo. São Paulo não tem praia. Isso aí. Porque o Anselmo não pode pesquisar porque ele. Pindamonhangaba tem praia. É só atravessar a montanha. Tem aquelas praias ali, ficam as praias do norte de São Paulo. Tem umas lá, já fui, isso aí. Isso. O Anselmo não deveria pesquisar, que ele está trabalhando, né? Então deixa o Patrick aí. Deixa o Patrick. Qual é outra curiosidade aí, Anselmo, que você tem? Fala aí pra gente, vai. Cidade que fabrica anzóis. O significado de Pindamonhangaba é onde se fabrica anzóis. Que maravilha. E aí, meninos, minha carreira, né? Já falamos da minha trajetória esportiva, as várias medalhas. Em 99, foi justamente meu primeiro campeonato internacional. Depois desse meu campeonato para novatos, que eu consegui 3 medalhas de ouro, né? Foi Na o campeonato primeira, mundial de novatos. de novatos. Nos 3 mesmo, 50, 100, 200. 50, 100, só nadava isso. Depois é que comecei a nadar provas de medley, borboleta, inclusive fui até campeão paralímpico com essas provas. Mas em 99, na primeira pergunta que a gente falou do Parapan-Americano, oficialmente, 99, que foi na Cidade do México, houve a primeira edição do Parapan-Americano, eu estava lá. E aí, em relação a Parapan-Americano, eu participei em 2099, 2003, 2007, 2011 e aí 2015. E em Paralimpíadas, eu participei 2000, Sydney, 2004, 2008, Pequim, 2012, Londres e 2016, aqui no Rio de Janeiro, onde eu coloquei fogo no Maracanã, acendendo a pilha dos jogos, ganhei medalhas e também pendurei a minha sunga. Essa você já entendeu, né, Anselmo? Ah, moleque! Ufa, tá igual o Kiko, demorando uma semana para entender a piada. Que logo no início a gente falou, aqui eu já estou há 2, 3, 4 horas, então o processor já conseguiu. Né? Agora já está direto. Caraca, tu participou de tantas Olimpíadas, cara. 5 Paralimpíadas, 5 Mundiais e 5 Parapan-Americanos. Muita coisa. E como é que é a preparação, cara? Como é que é, pô, vou para a Olimpíada. Como é que é a tua preparação para você treinar direcionado para aquelas... Porque você não deve treinar igual para nadar 50, Sim. 100, 200. Você treina diferente, não é isso? Treino diferente, nada todos os estilos, que são os 4, borboleta, peito, costas e o nado crawl, né, o nado livre.
Então, nadava um volume, principalmente na época que eu comecei, meninos, a gente nadava muito, né? Porque naquela época, a literatura, acredito que você tenha pego esse período, Isso, né? isso. O Anselmo não, o Anselmo era vagabundo, o atleta aqui é entre Caraca, olha Não, só. no esporte Só é espectador. mesmo. O esporte no Brasil, principalmente, tinha uma literatura bem Uhum, curta, né? E aí bem curto. tinha uma forma de treinar que era igual para todo mundo, não era isso? Isso aí. E só que naquela época, o que que a literatura falava? Se você treina mais, você está muito mais preparado, você está muito mais condicionado. Hoje não. Hoje, um atleta nada 2.500 com qualidade, vai estar bem. Lá atrás, a gente nadava 10, 15, 20 quilômetros por dia. É muito mais do que eu faço com carro, cara. É verdade. Não, muita coisa. E no, Nadando. isso aí. E no futebol também não era diferente. Vocês deveriam subir e descer escadas com... Tinha galera Dá subia volta em escada, volta da lagoa. corria em volta da lagoa, 7.200 metros, de forma contínua. E Isso um aí. atleta de futebol corre E contínuo. o goleiro também, né? O goleiro também tinha que correr. Eu estaria ferrado, né, meninos? Então, o treinamento era dessa forma. Mas, no finalzinho da minha carreira, comecei a ter mais apoio, comecei a ter mais incentivo, né? Me mudei lá para São Paulo, porque hoje em São Paulo tem um centro de treinamento paralímpico. E como era o treinamento do Clodoaldo? Das 7h30 às 8 da manhã, era a parte fora d'água, o trabalho funcional, trabalho com elásticos, de 8h10 às 10h30, piscina, das 11 ao meio-dia, academia, depois voltávamos para casa para descansar, para nos alimentar, e às 15h30 às 16h, trabalho funcional novamente. Quem precisava de fisioterapia ia para a fisioterapia, e das 16h10 às 17h30, piscina novamente de segunda a sexta. No sábado, das 7 às 10 da manhã, só piscina. E aí depois descansava para, na segunda, fazer tudo novamente. Só que, muitas vezes, a competição era no fim de semana. Então, às vezes, a gente nem parava, treinava direto. Caraca, cara. Era melhor morar no clube. É verdade. E a gente morava perto, Passava mais tempo lá. Isso aí. Tinha que morar perto mesmo, né? Porque deslocamento. E para você o carro tem que ser adaptado, né? O carro tem... eu uso uma adaptação na minha parte esquerda. Quando eu trago para trás, eu acelero. Quando eu coloco para frente, ele freia, né? Então, o meu carro é automático. E quando eu falei que Deus é inteligente, né? Mas não me deixou ser o Ayrton Senna das pistas, que ele está logo aqui, né? Mas eu dirijo um pouco bem, modéstia à parte, galera. Mas é todo na mão, né? Tem essa alavancazinha para trás, acelero, para frente eu freio. E é legal, já até pegando esse gancho, Fernandão, sobre hoje um grande sonho meu, que eu quero realizar ainda, é poder, nas locadoras, em todo o Brasil, ter carros adaptados. Não só para o cadeirante, mas para pessoas com todo tipo de deficiência. Por quê? Porque muitas vezes eu vou para São Paulo, porque hoje eu estou lá em São Paulo também, eu coordeno algumas equipes olímpicas e paralímpicas, a gente sempre está no Centro de Treinamento de São Paulo, olha a seleção brasileira também de natação, e preciso ficar um tempo maior em São Paulo. O comitê, eles me oferecem passagens aéreas para eu poder estar lá. Mas como eu vou passar muito tempo em São Paulo, eu prefiro ir com o meu carro para chegar lá e ter toda a minha autonomia e liberdade. E por que eu prefiro isso? Porque nas locadoras não tem um carro acessível, não tem um carro adaptado. E as pessoas com deficiência querem ter a sua autonomia e liberdade, querem ir nos lugares aonde o horário e a hora que quiser e não depender de outras pessoas. Meninos? E para você adaptar o carro, a montadora já vende para você assim ou você tem que comprar o carro e levar para um lugar para adaptar? Tem opções, tem essas duas opções, né? Entendi. Então você pode, na concessionária,
pedir o carro já com adaptação, e aí tem um valor extra dessa adaptação. E aí, se você quiser pechinchar alguma coisa, compra o carro e vai num local onde faz essa adaptação para ver se tem um desconto. E aí, são essas duas formas, né? Então, ou pela concessionária ou por você próprio. Entendi. Cara, quando a gente tava brincando, né, Anselmo? Que quando tu chegou, Anselmo, viu que tu era grande pra caramba, né? Porra, a envergadura... Porra, A mão dele é duas da minha. Vem cá, me dá um abraço, Anselmo. A envergadura... A genética te ajudou pra caramba, né? Pra você... Cara, a genética, né? Eu tenho um biotipo, sempre tive esse biotipo, o braço longo, a mão grande, né? E é engraçado que eu sempre tive essa facilidade, e a gente falando de treinamento, logo no início do ano tem aquele treinamento de base, onde a gente treina pra caramba para perder as gordurinhas, as coisas do final de ano. Tu sabe bem, né, Fernando, que eu e tu que somos atletas, né? É isso aí. Eu e tu aqui. Aqui eu não gosto de perder nada. Só A gente tem uma relação de afetividade há muitos anos. Ah, entendi. Então, no início do ano é onde você faz academia, você treina pesado pra caramba. E eu começava na academia, só que eu sempre tive esse biotipo e a genética muito fácil de pegar músculo e emagrecer rapidamente. E era o que acontecia. Eu ia para a academia junto com toda a equipe, só que eu tinha que sair antes e ficar só na piscina. Por quê? Porque na academia eu pegava muito músculo muito fácil. E para a piscina, para as minhas provas, não era interessante pegar tanto músculo, ficar tão forte, né? Então a natação tem que ter os músculos, mas não de halterofilistas, não de fisiculturista, para poder estar nadando e nadando bem. Então eu sempre tive esse biotipo, sempre tive essa envergadura, tenho envergadura de 2,1 metros. E, meninos, quando eu nadava, né, quando treinava, geralmente na piscina, numa mesma raia, todo mundo treina ali e às vezes tem que ficar 10 malucos numa raia só. E aí vai por um lado e volta para o outro. E quando fica muita gente na mesma raia, a água fica batendo, parece aquela praia selvagem, né? Você acaba engolindo água. E aí eu odiava nadar com um monte de gente na mesma raia. E aí o que eu fazia? Eu com essa envergadura grande, Anselmo, tem o palmar também. O palmar, você é uma ferramenta onde você tem palmar, o grande, o médio e o pequeno. Minha mão é grande, eu usava o maior de todos para aumentar a dimensão e o comprimento para poder estar nadando. E aí eu pegava esses palmar, né, e começava a nadar borboleta. E aí todo mundo saía da minha raia. Tomava uma abraçada. Além da abraçada, forte pra caramba, tal, e maluco, porra, eu que não vou ficar aqui, maluco, vou embora. Afastava e ia pra outra raia. Não, e o legal pra galera entender que eu tava pensando aqui, existe um grau de deficiência para vocês nadarem, né? Sim. Qual era o seu? Porque Isso. tem a galera que não tem membros, né? Isso, não tem os membros na parte superior, inferior. Tem outros tipos. Para a galera entender como é que funciona. Legal. A natação paralímpica e o esporte paralímpico ele é dividido em categorias. Na natação, especificamente, existem 14 categorias. De 1 a 10 são atletas físico-motores. O que são atletas físico-motores? É que de 1 a 10 tem atletas com paralisia cerebral, que é o meu caso, atletas com nanismo, atletas com tetraplegia, paraplegia, amputação. Então, todos esses se encaixam na categoria de 1 a 10, sendo que o maior grau de deficiência, por exemplo, um tetraplégico, ele é uma categoria 1, no máximo 2, porque é o maior comprometimento. A categoria 10 é um atleta que, a olho nu, a gente não consegue ver a deficiência, porque é uma deficiência mínima. Então, essa, de 1 a 10, são físico-motores. E a natação tem uma particularidade diferente das outras modalidades. Por quê?
numa mesma categoria. Eu já fui um atleta da classe 4 e atleta da classe 5. Então, eu não nadava só com atletas que têm paralisia cerebral. Nadava com atletas que tinham outras deficiências também. A natação, ela é a única modalidade que várias deficiências podem entrar na mesma categoria. E aí, como é feita essa classificação? É feita uma classificação dentro e fora da água, e os classificadores, que são fisioterapeutas, educadores físicos, se eles verem a semelhança de movimentos, mesmo com a deficiência diferente, entra naquela categoria. Essa é de 1 a 10. A 11 é atleta cego total, 12, 13 são atletas que têm uma baixa visão, e o 14 é o deficiente intelectual. Essa é a natação paralímpica, meninos. Pô, maneiro. E você ganhou medalha em qual? No 4 ou no 5? Na 4 e na 5. Era muito Dois. bom, cara, entendeu? Se não ganhasse, comprava medalha, mas trazia. Mas é legal, pô. Você ganhou ouro nos dois? Ouro nas duas categorias, né? Só que na 4 eu ganhava muito mais medalhas de ouro. Na 5 eu ganhava menos. E por que isso? Na 4, a deficiência era uma semelhança igual à minha. Tinha paralisados cerebrais, tinha outros com outras deficiências, mas ali tinha uma compatibilidade de deficiências e movimentos. A 5, quando eu passei para 5, os atletas dessa categoria, eles conseguiam ter a saída e impulso de bloco, e na hora da virada, eles conseguiam dar a virada olímpica e poder estar batendo na parede para ter esse impulso, e na chegada, eles conseguiam fazer ondulação, tudo que eu não conseguia. Houve essa mudança de classe, que lá atrás foi até polêmica, né? Mas eu nunca, Fernandão e Anselmo, eu nunca me preocupei com o cara do lado. Eu sempre me preocupei em fazer o meu melhor. Eu sempre me preocupei em vencer o Clodoaldo Silva. Então, quando houve essa mudança polêmica, cara, segui minha vida normal, é para nadar nessa outra categoria, vamos lá, vamos seguir a regra do jogo. E o que eu pensava? Eu poderia ver, quando houve essa mudança de categoria, eu poderia, caramba, a vida do Clodoaldo acabou, não é justo. Mas ao invés de pensar nessas coisas negativas, eu pensei de outra forma. Eu pensei, cara, eu estou numa categoria 5, os atletas têm um movimento melhor que eu, vão levar vantagens que eu, e eu não vou ganhar tantas medalhas. Mas, se eu consigo ganhar pelo menos uma medalha, eu vou ser o cara novamente, né? Porque é uma dificuldade muito maior. E aí é o que eu falei lá atrás. Tudo depende do ponto de vista. Você pode ver o copo vazio ou o copo cheio. E eu sempre preferi ver o copo cheio. Meninos, Onde foi essa medalha que você ganhou na categoria 5? ganhei na África do Sul, em 2006, e ganhei também em Londres, 2012. E a sua primeira Olimpíada? A emoção? 2000. Foi em 2000, lá em Sydney. E é engraçado, Anselmo, que 2004... É o evento máximo, né? É o evento máximo. 2004 foi o auge, né? Só que muitas pessoas, como foi o auge? Foi a melhor Paralimpíada que você participou, que você tem em mente. Mas não foi. Minha maior experiência, que eu guardo até hoje, foi justamente na Paralimpíada de 2000, na minha primeira. E por quê? Porque em 2000, era a minha primeira Paralimpíada, ninguém conhecia o Clodoaldo Silva, ali na piscina era mais um, foi em Sydney, na Austrália, o Clodoaldo Silva poderia ir para o Opera House lá, poderia ir para a balada, poderia ir para um monte de canto, ninguém era mais um. Em 2004, não. Em 2004, era o Clodoaldo Silva, entendeu? Tinha pressão, tinha cobrança, tinha resultado. Todo mundo viu o Clodoaldo em 2004. Em 2000, ninguém via. Então, por isso, eu guardo
melhores lembranças em 2000, né? Então, essa foi a primeira Paralimpíada, assim, de mais emoção. Caraca. O esporte te levou para lugares que você nunca imaginou, né, Clodão? Cara, Assim, lugares... fala aí, alguns lugares. Sim. Fala aí um perrengue que você passou em um lugar estranho desses aí, cara. Porque a gente sabe Cara, que tem dificuldade em qualquer lugar, né? sim, tem. Mas, A gente já tá Mano, rindo nisso aí, né? galera, só o nome que nós denominamos o lugar já é curioso. Sabe qual que era o nome que a gente denominou esse local? Hum. Cafofo do Osama. O Cafofo do Osama. E por que a gente denominou? E não fica nem na Afeganistão, não fica lá. Fica em Mar del Plata, na Argentina. Esse campeonato foi em 2001, né? Era um pré-campeonato, era uma eliminatória para a gente disputar o campeonato mundial absoluto em 2002, no ano seguinte. Então, logo no início do ano de 2001, a gente falava, ó, galera, o objetivo desse ano é a gente se sair bem lá em Mar del Plata, na Argentina, no final do ano, para que a gente possa conseguir uma vaga para o Mundial em 2002. Então, o ano inteiro, a gente só pensava nesse campeonato. O ano inteiro a gente treinou, se dedicou, fez sacrifícios para poder chegar bem preparado para o final do ano em Mar del Plata. Beleza, chega o grande dia do campeonato, só que quando a gente chega, antes disso, né, para fazer a aclimatação, cara, em Mar del Plata e na Argentina, estava acontecendo a crise financeira pra caramba, a aerolíneas da Argentina estava sendo desativadas. Foi o maior reboliço. E também a estrutura da piscina, as estruturas que nos deram, não eram as melhores. E nos colocaram no hotel, que o hotel era algo assim surreal, que aí a gente deu o Cafofo do Osama. Surreal como? Pois é, o surreal que o elevador, a gente tinha medo de entrar. Então, os cadeirantes como era tudo atleta, né, não era o ideal, mas eles desciam de bumbum, degrau por degrau, para não pegar o elevador. E subia mofo gigantesco, essa coisa. Aí, quando a gente chegou e viu todas essas condições, aí a gente falou, cara, a gente não pode levar esse campeonato a sério. E aí, quando falamos isso, eu e o Fernandão somos atletas, a gente sabe, ó, eu e o Fernandão aqui, ó. Porra, Aí, não vai levar. E aí, Mar del Plata, cara, tem praias bonitas, tem mulheres maravilhosas, essa coisa toda. Então, foi muito legal Mar del Plata e Argentina. O campeonato não, mas as outras coisas foi muito legal. Passearam pra caramba. Passeamos, comemos a comida, a carne argentina, que é muito boa. Oi? Bife ancho. Isso aí, essa porra aí, Anselmo. De comida eu saco. Deu pra perceber, Anselmo. Caraca, olha zoando o Anselmo. E a cidade mais fera que você conheceu? Que mais gostou? Cara, Christchurch. Olha só, Christchurch, galera. Cara, a cidade da Nova Zelândia, essa cidade fantástica em questão de acessibilidade, em questão de acolhimento. E na época lá, eu fui de 2002 até 2005, tinha muito brasileiro, muito intercâmbio. Então, eu chegava lá, se sentia em casa. E é um local de serra. E no período que nós fomos, estava quente na cidade, mas a gente ia para as montanhas, tinha neve, né? A gente andava ali naqueles bondinhos. Então, era uma cidade fantástica, mas principalmente, o que me deixou assim feliz era a questão da acessibilidade em todos os momentos, né? Que pessoas com deficiência, eles são mais um, né? Porque aqui no Brasil, muitas vezes, a gente está andando na cadeira de rodas e muitas pessoas estão nos olhando, mas muitas vezes não é por, como eu posso falar, não é por curiosidade. Muitas pessoas nos olham muito mais pela cautela, muito mais pelo cuidado, porque não há acessibilidade, o cadeirante ou a pessoa com deficiência pode chegar lá e se machucar. Então, e lá não. Lá você andava pela cidade inteira, tudo plano, pegava o ônibus para, e aí ele tem aquele sistema de rebaixamento do degrau, ele baixa, você vai, tem autonomia total. Então, embora eu fui a outras cidades
que também tinham acessibilidade, mas eu acho que, como essa foi a primeira cidade que eu fui internacionalmente, essa que me encantou e me chamou mais a atenção. Meninos, Cara, de que maneira você acredita que tudo que tu fez foi importante para essa galera que veio depois? Porque a gente teve depois nadadores, né, que chegaram. Daniel Dias. Daniel Dias, André Brasil. Brasil. Hoje temos uma nova geração fantástica e o mais legal, que não são só mais homens, são mulheres também. Mulheres também. Nós temos o Gabrielzinho, nós temos o Samuca, todos esses que eu estou falando hoje da nova geração são recordistas mundiais, são medalhistas de ouro da Paralimpíada. Tivemos o Daniel, que também já pendurou a sunga, agora na Paralimpíada. Gostou, né, Anselmo? Gostou porque conseguiu entender. né? Demorei. Tem os dois irmãos, né, que são amputados, não tem? Os dois Os dois nome irmãos, eles são deficientes visuais. Tem o Douglas Matera, isso da natação, Douglas Matera e o Tomás Matera. Então, em outras modalidades também, a gente tem a nova geração. E o mais legal, como eu falei, hoje, na natação principalmente, nós temos a Carol Santiago, nós temos as irmãs Débora e Beatriz, nós temos tantas outras outros atletas com grande potencial de serem grandes ídolos e estrelas. E lá atrás a gente não tinha. Então a gente fica feliz porque eu acredito, fica à vontade, vai lá, eu acredito que eu pude colaborar e contribuir, e tudo isso que eu falei lá em 2004. 2004 foi esse boom. 2004 foi onde apareceu o esporte paralímpico para todas as pessoas. E quando você morou em Londres? Você falou que morou, pra gente em off, que morou em Londres um período. Quanto tempo você ficou lá? Em Manchester, né? Lá em Manchester, que é pertinho também. Então, lá em Manchester... Desculpa, falei merda, né? Não, foi relaxa. na Inglaterra, não foi em Londres. Inglaterra, isso aí. Então, fiquei em Manchester. Quando surgiu essa oportunidade, Fernandão, a Paralimpíada ia acontecer em Londres, 2012. Em 2010, tem um amigo que dividimos apartamento, que é o Felipe Rodrigues, e ele também já tinha ficado um tempo, e aí surgiu esse convite para a gente ir nesse período, para poder se aclimatar, para poder aí estar nadando as Paralimpíadas de Londres. Então, foi uma experiência muito, muito legal, né? E onde pegamos inverno, pegamos todas as estações do ano, então inverno é muito frio lá, você tem que acordar 30 minutos antes para aquecer o carro. Caraca. E a estrutura? Como é que era a estrutura de trabalho lá para você? Cara, a estrutura, até então, o centro de treinamento aqui do Brasil, que fica em São Paulo, não estava pronto. Então, a estrutura lá em Manchester era o que nos oferecia, nos dava oportunidade de treinar a natação, a academia, fazer a fisioterapia no mesmo lugar. Né? E o Anselmo não está aqui, mas nós que fomos atletas... Não dá nem para sacanear ele. Não dá nem para sacanear ele. Então, a gente sabe que tudo perto, a gente consegue ter mais rendimento, consegue ter mais resultado. Mais qualidade do trabalho, né, cara? Mais qualidade e cansa menos e consegue descansar mais. E isso é fundamental. E foi isso que nos ofereceram lá em Manchester, no centro de treinamento, e fomos para lá justamente para poder ter toda essa estrutura que não tínhamos no Brasil. E hoje a gente consegue ter no Brasil, infelizmente, eu falo infelizmente porque é lá em São Paulo, né? Nada contra a cidade nem o estado, pelo contrário, a gente tem que aplaudir São Paulo, que abraçou, que está investindo. Mas hoje eu moro no Rio de Janeiro há bastante tempo e costumo dizer que hoje é minha primeira cidade, porque é aqui onde eu tenho minhas filhas, aqui onde eu tenho meus trabalhos, né? Então, só que o Rio de Janeiro, cara, o Rio de Janeiro teve grandes eventos, Copa América, tivemos Pan e Pan-Americano, tivemos Copa do Mundo de Futebol, Olimpíada e Paralimpíada, e por que o legado não ficar aqui? Por que não tem um centro de treinamento aqui?
E isso aí. Então, por isso, essa é a minha tristeza. Pode ter em qualquer lugar, mas aqui no Rio de Janeiro também tem que ter. Porque o nosso clima aqui no Rio, cara, as pessoas, a praia, as montanhas, agrega muito para que a gente pudesse ter esse centro de treinamento aqui. Não, e- Isso. E então, hoje, não tem. Hoje nós temos um centro de treinamento. Patrick fazendo a pergunta. Espero que essa pergunta venha para o nosso podcast. ele escuta, se escuta, tá Escuta. escutando? Tá escutando. Ah, então. Ele tá escutando ele lá mesmo. Ah, então maravilha, que bom. Então o Patrick aqui é igual o nosso Lombardi lá. A voz aparecia, as pessoas só não viam ele. É isso aí. Entendi, entendi. Então, respondendo até a pergunta do Patrick, olha a faca, deixa pra lá. E aí, ninguém ouviu essa não, galera. Ninguém ouviu, piada interna. E aí, hoje, no Maria Lenk, funciona o Maria Lenk, o Parque Aquático Maria Lenk, funciona a natação olímpica, né? A casa da CBDA até recebe alguns atletas com deficiência, mas não toda a equipe, né? E também hoje só temos, que eu tenho conhecimento, o centro de vôlei que é lá em Saquarema. Saquarema, Né? isso. Então, hoje a gente acaba que nem para os Olímpicos, a gente aqui no Rio de Janeiro tem centros de treinamentos fantásticos para receber atletas com ou sem deficiência. Ideal também que tivesse um em cada região, né? Na região Nordeste, na região Norte. Cara, eu sou um cara que sempre bati nessa tecla para que possa ter esses centros de treinamento. Por quê, Fernandão? E você sabe bem disso, porque vocês são os atletas, já estão enchendo o saco, né, galera? E o Anselmo nem está aqui, realmente, para a gente zoar. Tá ficando sem graça, né? É Não isso tá aqui aí. pra sacanear ele. Porque, cara, eu, para ser um grande atleta, para ter investimento, eu tive que sair de Natal, no Rio Grande do Norte, para vir para uma grande metrópole, que é o Rio de Janeiro. Só que para eu vir para cá, eu tive que sair da minha família, dos meus irmãos, dos meus amigos, da minha mãe, de um local onde eu me sinto confortável. Por isso vem que tem que ter em toda a região. Porque, por exemplo, tiver algo na região Nordeste, não muda tanto a característica, é tudo Nordeste ali, você fica mais tranquilo. Claro. Da mesma coisa se for o Sudeste, Sul, Norte, Centro-Oeste. Porque eu acredito que eu e você também, a gente já viu muitos talentos se perderem, porque são bons pra caramba, mas eles acabam indo para um lugar que tem mais estrutura, e aí não vai os pais, não vai os familiares, e o cara se perde ali, né? Porque não tem esse acompanhamento. Por isso a necessidade desses centros de treinamentos nesses locais aí, nas mesmas regiões. Não, isso é maravilhoso. Vai para você que está aí, que tem essas condições, vamos tentar montar esse centro de treinamento aí, pô, porque é importante pra caramba, vai desenvolver muito mais talentos e a gente vai conseguir chegar, né? Não ter o dobro do segundo colocado só no PAN, mas às vezes nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas também, né? Sim. E agora vamos dar uma salva de palmas para o Anselmo, que ele está chegando aí, Anselmo. Vem para cá, boa. Senta aí, boa. Isso aí, viu? Ele pode ficar em pé parado aqui mesmo, né? Não precisa sentar lá direto. Isso não, aí. né? Pô, a gente tava que te isso, pô? sacaneando aqui, mas tu não tava Eu aqui achei que era o para Maurício, mas Não, era tá o cara do condomínio. zoando. Ah, era os boletos não, né? Era o boleto. Ele Pô, sempre vence. sempre Vence mais do vence. que... Entendeu? Vê se mais que a gente. Entendi. Nunca perde. Ô, Clodoaldo, qual foi, cara, a maior dificuldade que tu teve, cara, nesse teu processo de deficiência, de início Sim. como atleta? Porque às vezes a galera acha que, pô, tu virou campeão olímpico, ficou tudo uma moleza. Algumas coisas assim, mas outras ficaram muito mais difíceis. Conta um pouquinho dessas dificuldades que você teve e que você deve ter tirado de letra, pô, Sim. pelo cara que você parece ser aqui pra gente. Mas mesmo quando a gente tira de letra, elas Uhum. existem. Sim, É isso? existe. A gente só leva de uma forma diferente do que os outros. É isso. Mas fala um pouco, qual foi a maior dificuldade que tu teve, cara? Porque a gente mostrar pra galera que... A gente no Storycast, a gente quer mostrar pra todo mundo que
pode. Sim. Se você se esforçar, às vezes não consiga chegar no sol, mas a lua dá, Sim. né, na atmosfera, pra gente mostrar para os outros que você, mesmo sendo esse cara alegre, sorridente, teve dificuldades mas foi lá e fez, Sim. né? Qual foi a maior que tu teve nessa trajetória, irmão? Depois de pegar o telefone com a primeira namorada. Foi dificuldade. Mas ó, eu me sei bem. Essa aí tu tirou de letra, Me sei bem. Essa aí tu tirou de letra. Eu vou responder a tua pergunta, Fernandão, mas antes, cara, vocês viram que eu tenho toda uma estratégia, né? Claro. Um planejamento, e aí eu não bebo. Apesar de eu ser doidão assim e tal, galera, eu não bebo, nunca consumi nada. E aí as pessoas, pô, Clodô, pô, você nunca bebeu? Não, nunca bebi, mas era estratégia. Por quê? Qual que era a estratégia, galera? Já falei para vocês aqui, adorava ir para festas, adorava ir para as baladas. Ia, né? E aí chegava 10, 11 horas, todo mundo sóbrio, né? As meninas, os malucos aqui ao lado, tal. E aí eu não tinha chance de sair pegando, né? E aí beleza. E aí a festa ia rolando, rolando, aí os malucos, os bonitões começavam a beber, começavam a encher a cara, e às 2, 3 da manhã começavam a fazer merda. Era ridículo, era constrangedor. E a única pessoa que sobrava sóbrio era o Clodoaldo Ciano. Entenderam por que eu não bebia? Entendi. Eu era esse que ficava fazendo merda, bêbado. É, o primeiro, ficava bêbado primeiro. Isso aí. Aí perdia a mulher pra mim, tá vendo, pô? Eu era desse. Tudo estratégia. Eu era desse, ficava doidão fazendo merda. Mas respondendo, né, essa tua pergunta, Fernandão, como eu falei, todos nós temos dificuldades. E qual a minha grande dificuldade? Foram em todos os momentos, né? Claro que a gente contando aqui, parece que o Clodoaldo não sofreu preconceito, não sofreu discriminação. Sofri sim. Só que eu sempre fui aquela pessoa, meninos, que a maioria me acolhia, a maioria me abraçava, a maioria gostava de ter o Clodoaldo ao lado. E nós, seres humanos, nós não damos valor às coisas boas que acontecem, né? Podem acontecer 10 coisas boas durante o teu dia. Aí acontece uma coisa que não é tão legal, você bate na tecla daquela coisa que não é legal e o mundo acabou, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa que eu dei ênfase às coisas boas. E no início da minha carreira, eu tinha que trabalhar, estudar, e quando dava tempo, eu treinava, né? E em 99, quando eu recebi minha primeira convocação, que a gente já falou, né? Que eu não ia conseguir usar o agasalho do Brasil lá em Natal, um calor da porra, eu ia para cumprir. Gostou, né, Anselmo? Não ia poder usar o agasalho, fala sério, maluco. E aí, em 99, quando eu fui convocado para o Mundial, a seleção brasileira, eles só arcavam com a passagem aérea e a hospedagem. Ajuda de custo lá, para a gente se alimentar em algum lugar, quisesse comer em algum lugar lá ou qualquer outra coisa, não tinha. Então, nós tínhamos que sair para buscar patrocínios. E eu sempre fui um cara que eu gostava de fazer meu projeto ali, e aí eu colocava no meu projeto quantas provas eu ia nadar, qual que era a cidade que eu ia participar, as curiosidades, quais as minhas chances, o que o patrocinador ele ia poder ter com aquele meu patrocínio, e ia fazendo contato com as empresas para poder estar apresentando todo esse projeto. Então eu ligava, né, e aí às vezes era marcada a reunião daqui a 10, 15 dias, beleza, chegava o dia, eu ligava novamente para confirmar a reunião, e aí eu ia para a reunião. Muitas vezes eu dava de cara com a secretária, que a secretária falava que aconteceu um imprevisto e o empresário não estava lá. E muitas vezes eu sabia que estava, só não queriam me receber. As poucas pessoas que me recebiam, eu ia lá, falava do projeto, falava da competição,
E quando eu conseguia convencer, eles chegavam para mim, não, pode deixar que eu vou te ajudar, mas não precisa usar a nossa marca não, vou te ajudar de coração. O que para mim passava? Passava que o cara queria uma ajuda, só que eu não queria uma ajuda, eu queria um patrocínio. Era um atleta que ia participar de uma competição. E segundo, que eles olhavam e viam e achavam que associar a sua imagem a uma pessoa com deficiência não era algo legal, era algo depreciativo para a empresa deles. Só que isso, em nenhum momento, me deixava triste na hora, me deixava, mas eu acreditava que eu podia mudar essa percepção. É tanto que hoje eu acredito que eu consegui mudar essa percepção, porque hoje eu realizo consultorias em acessibilidade e inclusão, tem grandes empresas, grandes marcas. Mesmo depois de eu ter pendurado a minha sunga, continuam com o Clodoaldo, né? Agora ele não riu, não. Já está acostumado já com a Agora já sei o expressão. que é. Já se acostumou com a expressão. Agora ele já se acostumou. É isso aí. Nada, fica passando na cabecinha dele, pendura a sunga, Clodoaldo pega a sunga, fica pelado, rodando a sunga assim, viu? Agora ele ficou vermelho, deixei constrangido. Mas voltando ao papo, é que a gente tem que dar essa quebrada, galera, viu? Deixar leve. Fica à vontade, Clodoaldo. E aí, justamente, hoje tem grandes empresas que muitas delas, não foi o Clodoaldo que procurou. Pelo contrário, eles que procuraram o Clodoaldo porque viram que é algo legal para a sua marca associar a sua imagem, não a um deficiente, não a um coitadinho, mas ao Clodoaldo que vai agregar muito para a empresa. Então, foram essas dificuldades lá atrás que eu passei, mas como eu falei para vocês, eu sempre tirei de letra da forma que eu conduzia e da forma que eu me mostrava, né? Então, acredito que isso pode servir de exemplo para todos vocês, porque vocês têm duas formas de ver e essas são as únicas, da forma boa e da forma ruim. Eu prefiro ver da forma boa, meninos. Maravilhoso. Quer perguntar uma coisa para ele mais? Falei tudo. Já falou Fala tudo, já? sério. Quer Descobri perguntar uma que coisa é para ele, pendurar Patrick? a sunga. Não, a chuteira foi ele. Então, antes do Patrick tentar ver e elaborar, deixa eu falar o que eu estou fazendo hoje, meninos. Então, hoje, e um assunto até que a gente pode debater aqui, é a transição de carreira. Porque eu e o Fernandão, que fomos atletas, olha só, tá enjoando. A gente falou pra caceta isso quando tu saiu. A galera já... Depois eu vou ver. a galera já está enchendo o saco. A transição de carreira. Isso, eu ia falar aqui, mas pode falar. Isso aí é bastante. Caraca, já perguntou um monte, ainda tinha pergunta. Tinha, pô, Caraca. mas pode falar, pode continuar a transição de carreira. Era sobre isso, era sobre isso. Não, e pode deixar que a gente tem resenha até umas horas. Eu sei disso, eu sei disso. Tem até Mas umas horas. é verdade, é interessante. Como é que você pivotou, saiu das Sim. piscinas para se readaptar à sociedade, enfim, como um ex-atleta paralímpico? Fernandão, cara, eu vou te falar, para mim foi muito fácil, para mim foi muito tranquilo, né? E nós que somos atletas, olha só, galera, você passou por essa transição, depois eu quero saber de você, né? Fala. E como é que foi? Porque muitos ainda chegam para mim e falam, cara, foi difícil, como é que tu convive até hoje? Tu sente saudades da piscina? E eu vou falar para vocês, cara, não sinto saudades nenhuma, né? Porque não deu tempo de fazer isso. Por quê? Porque quando eu pendurei minha sunga, Anselmo, em 2016, dia 17 de setembro daquele ano, foi um sábado, domingo, descansei, né? Porque se Deus pediu o 7º dia para descansar, que é Clodoaldo Silva para querer fazer alguma coisa. Então, no domingo, descansei, e no domingo, dia 19 de setembro, já tinha tanta coisa para fazer, para me ocupar, que eu nem pensei em deixar a natação. Então, vieram as consultorias em acessibilidade e inclusão, veio convites do Grupo Globo para comentar esportes paralímpicos, veio convites para poder realizar projetos em algumas cidades e, atualmente, eu estou na vice-presidência de Esportes e Saúde da SUDERJ, que é a Superintendência do Desporto do Estado do Rio de Janeiro,
onde a gente trabalha em 92 municípios, o esporte como uma grande ferramenta de inclusão, uma grande para pessoas com e sem deficiência. Então, hoje, eu realizo esses trabalhos e porque, para mim, foi muito fácil parar de nadar. Eu acredito que o que eu tinha que ganhar, ouro, prata, bronze, eu ganhei, né? Então, como eu fui um atleta super ganhador, super premiado, para mim, quando eu cheguei em 2016, eu vou parar porque não falta nada, né? Então, eu acredito que se eu não tivesse conquistado algumas coisas lá atrás, aí talvez fosse mais difícil de parar. Mas como eu já ganhei tudo e eu me preparei para essa aposentadoria, então foi bem tranquilo, foi super de boa para mim, porque quando eu parei, eu já tinha tantas outras coisas para fazer que nem sinto saudade da piscina, mas é importante. É importante, durante a tua trajetória esportiva, você ter o pensamento que você vai parar, o esporte não é para a vida toda, né? Porque quando parar, você já começa a fazer outras coisas e não vai ficar tão ressentido da parada que aconteceu. E com você? Foi a mesma coisa, não foi? Não, você é um privilegiado, porque acredito até que seus outros companheiros de natação não tiveram essa mesma facilidade. A grande maioria tem muita dificuldade de se aposentar porque não tem tantas opções para você se realocar no mercado de trabalho. E eu já falei isso aqui 1000 vezes, acho que você também já deve ter falado. Eu tive a sorte e construir também bons relacionamentos durante a minha carreira, como você também deve ter construído, até por isso as portas se abriram depois. Mas a grande maioria tem dificuldade e a gente devia ter uma legislação para poder, todos os atletas de futebol, de natação, de todos os esportes, para você ter um tempo de realocação, uma remuneração, claro que dentro de uma legislação, com um tempo mínimo de dedicação ao desporto, para você se realocar, para você ter uma profissionalização, caso você não tenha tido, porque como você falou, tu treinava 10 horas por dia, meu irmão. Como é que tu vai se preparar para fazer um outro tipo de trabalho? É muito difícil. Então, eu fico feliz por você, por ter conseguido, por ter tido tantas oportunidades, mas vai aqui o meu recado, acho que seu também, para que tantos outros, acho que a grande maioria, acho que você deve ser 5% dos atletas paralímpicos. Ou talvez menos. Ou talvez muito menos. Isso. Enfim, para que a gente tenha uma consciência de poder tentar realocar não só esses atletas, esses seres humanos da sociedade, porque eles vão fazer o quê? Além de você ficar triste por você ter que abandonar a sua profissão, e, enfim, vivendo tanta discriminação como ainda é aqui no Brasil, falta de acessibilidade, enfim, você sabe disso muito melhor do que eu. A gente tem que ter uma consciência de que quanto mais a gente acelerar isso, melhor vai ser para o nosso país como um todo, né? Não é nem humanidade a palavra, como comunidade. Como comunidade, isso é muito melhor pra gente. E eu fico feliz pra caramba por você, cara. Que você foi um privilegiado, não só pelo teu astral, pelo cara que você é, mas por ter construído tudo isso durante a carreira. E acho que foi por isso que as oportunidades vieram. Não foi só porque você foi campeão, não. Você pensa ser um campeão, mas um ser humano de merda. E aí a galera não ia querer você por perto. Acredito nisso. Só querem você por perto por você ser quem você é. E isso é legal pra caramba, porque a gente ficou feliz pra caramba de te receber aqui. Falei merda, Bandido? Pô, risadas pra caramba. Acredito isso. E Céu, quando você pendurou a chuteira, o que que... Alto astral, isso é legal. E se alguém quer te conhecer, te seguir nas redes sociais, fala pra galera aí. Galera, vocês podem me adicionar no Tinder. Não, obrigado. Boa. Tem OnlyFans também? Tem OnlyFans? Isso aí. Caraca. Não foi, Patrick, viu? Chupa, Patrick, viu? Foi boa. Fala chupa, Patrick, na voz do Bob Esponja, como é que é? Chupa, Patrick! Caraca, maluco, nunca fiz isso. Saiu direitinho? Essa foi boa. Caraca, vou usar isso mais. Chupa, Patrick! Nem sabia que eu conseguia fazer isso, galera. Mas segue o Clodoaldo aí no Instagram, Tubarão Paralímpico. Tubarão Paralímpico. Eu vou dar o Facebook também, mas não sei se o Facebook tá funcionando. Nem eu entro mais, né?
Clodoaldo Silva Oficial, né? E também meu e-mail, clodoaldosilva@gmail.com. Ninguém tem um e-mail mais fácil que esse, né? Então, o Google, olha só, fazendo propaganda pra galera que não tá dando porra nenhuma pra gente, mas quando abri o Gmail, eu fui lá e peguei e souberam que era Clodoaldo. Não era não, galera, eu fui um dos primeiros a pegar. Então, essas são as redes sociais, né? Hoje realizo palestras motivacionais. Isso. E as palestras, cara, é dessa forma. É dessa forma que está aqui no Storycast, né? Um cara bem-humorado, um cara alegre, um cara que gosta de viver a vida, que teve dificuldades. O pai nos abandonou, tinha apenas 2 anos de idade, passei preconceito, discriminação, mas com essa alegria, com esse bom humor, como eu sempre bato na tecla aqui, eu prefiro ver a forma positiva da vida, porque tem, e aí a gente vai na palestra, a gente fala aí de vários causos, né? Ainda tem mais, essa quase 3, 4 horas que estamos aqui, cara, ainda tem tanta resenha, porque na palestra a gente pode falar as censuradas, dependendo do público. É isso aí. Dependendo do público. Também faço mestre de cerimônias também, apresentação. Então, nós somos brasileiros e fazemos tudo, né? Então, quem quiser seguir o Clodoaldo, segue lá. E para contratar, no Instagram, é pelo Instagram mesmo que te contrata? Tem Que um você- e-mail, É um tem e-mail, isso. Instagram. Vai lá no Google, procura Clodoaldo Silva e vai ter lá como me encontrar, né? Clodoaldo Silva E vamos encontra. colocar também na descrição, não é isso, Patrick? Maiara, tá vendo, Maiara? Maiara, cadê? Maiara faltou hoje. Isso aí. É isso, Maiara Patrick? e o Mário Iberê. e Iberê. Cara, a gente tem 3 perguntas para encerrar. O Iberê tá por causa da viuvice, né? Ih, Essa caraca. porra, vai lá, cara. conta essa história aí, a Não, gente gosta de depois história. a gente Que é o conta essa porra. botafoguense Depois doente. depois a gente Abra... conta essa porra. Ah, é Depois a gente verdade. conta essa porra. Pô, querem falar... Pô, futebol é legal, cara. Vamos falar... Eu sou um ótimo entendedor de futebol, né? Já falei pra vocês, minha primeira medalha. O Fernandão ia ter trabalho comigo, principalmente se Não, fosse do você meu que ia time. ter trabalho com ele. Eu ia ter... Principalmente se Tu fosse ia do meu jogar a time. muleta nele. Ia chegar, pegar o alvo e jogar, né? Ia ter mais trabalho com ele, como disse o Patrick aqui, se fosse do mesmo time, né? Mas, cara, meu time de futebol é um time fora de série, galera. É o melhor do Brasil, é o melhor do mundo. E é fora de série por quê? Fora da série A, B, C. Não, estamos na série C, saímos da série B e fomos América pra de C. Natal? Não, é o ABC, caramba. ABC. Me respeita. ABC, o Frasqueirão. E lá, Anselmo e Fernandão, lá nós temos o estádio do Frasqueirão. E nesse local foi o único lugar que Ronaldinho Fenômeno foi vaiado e Clodoaldo Silva aplaudido. Querem saber dessa história? Olha só, a história apareceu, nem estava lembrando mais. 2006, eu já morava no Rio, estava passando férias em Natal. E aí, coincidiu de ter um torneio sub-12 lá no Frasqueirão. E aí, estava o Ronaldinho também, Fenômeno, e eu e ele fomos convidados para poder aí tá premiando a galera que foi campeã. Beleza. Eu cheguei 1h30 antes, todo mundo sabe que eu sou ABCdista, sou alvinegro, né? E então, ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido dentro dos nossos corações. Que maravilha. Eu me orgulho de ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. Viu que eu sou ABCdista, Não, né? não, é verdade, Pô, porra, de verdade. Isso aí, eu acho que só eu sei o hino Só eu mesmo sei o hino do ABC. E aí, o dia da premiação, chego 1 hora antes, atendo todo mundo com fotos, com autógrafos, super simpático, bem-humorado com a galera. E aí, vou para o local da premiação. A premiação, ela é atrasada, porque o Ronaldinho se atrasou, chegou de helicóptero e já chegou direto, foi para o local, né? E a galera queria que chegasse antes, resenhasse e tal, mas chegou na hora. Ficou ele de um lado, eu do outro. E aí ele foi anunciado, começaram a vaiar ele. E aí, quando eu fui anunciado, começaram a gritar meu nome e bater palma.
Eu constrangido com aquele momento, o cara na minha frente, Ronaldinho fenômeno, por todo, mas eu baixei a cabeça assim, né, constrangido, mas ao mesmo tempo, caralho, eu sou muito foda. Então, esse foi o momento que Clodoaldo Silva foi aplaudido e Ronaldinho fenômeno vaiado. Você foi o fenômeno. Eu fui o fenômeno. Boa, foi boa, foi boa. Foi boa. Cara, não, maravilha, maravilha, irmão. Dentro dessa história, me diz um dia que tenha sido para esquecer. São 3 perguntas que a gente faz sempre. Sim. Um dia para esquecer. Cara, eu tô procurando aqui, né? Vocês já me conheceram. E eu, não é que eu nunca tive derrotas. Eu sempre tive derrotas. Mas eu sempre procurei aprender nas vitórias, mas nas derrotas. Então, quando é derrotas, eu não vejo pelo lado ruim. Eu não vejo pelo lado negativo. Pelo contrário, quando você me faz essa pergunta, qual o dia que você quer esquecer? Pelo contrário, nós temos que lembrar, para pegar ensinamentos. Então, eu acho, Fernandão, que eu vou ficar devendo essa pergunta a você. Melhor. E o para lembrar? Cara, para lembrar, essas são muitas, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é curioso. E qual o momento para lembrar? 7 de setembro de 2016, quando eu coloquei fogo no Maracanã, acendendo a pira dos jogos. E é engraçado, por quê? Porque eu ganhei medalhas de ouro, prata e bronze em Paralimpíadas, né? E aí muitos me perguntam, pô, Clodô, mas você gostou mais de ter acendido a pira do que ter ganhado várias medalhas? Eu não sei o que foi melhor, mas esse momento eu me lembro bem. E por quê? Porque quando eu tive as outras competições e eu ganhei 14 medalhas em Paralimpíadas, estava acontecendo as competições não só da natação, estava atletismo, basquete, ou seja, o olhar das pessoas estava dividido. Nas Paralimpíadas, todo mundo estava vendo aquela mesma cena e aquele mesmo momento. Então, eu acredito que um momento para lembrar, Jogos Paralímpicos de 2016, quando eu coloquei fogo no Maracanã. Aí, vamos achar pra gente colocar. Esse momento aí é legal pra caramba. E Clodoro, pra gente terminar... Gostei, gostei. Qual foi Existe na tua vida uma frase, ou palavra, ou mantra que você acredite que você colocaria na sua camisa para mostrar para os seus fãs? Que você chegaria lá em Natal e desceria do avião mostrando para as pessoas? Fernandão e Anselmo, eu acho que poderia, né? A deficiência estabelece limites, mas não a incapacidade. Então, acho que essa frase poderia estar né, sendo vistas. Por quê? Porque o ser humano... Pode falar, eu estou anotando, tá? Sim, o ser humano, eles veem primeiro a tua limitação, a tua dificuldade, não vê primeiro a pessoa. Então, muitas pessoas, né, hoje a minoria vê o Clodoaldo, o Clodoaldo não consegue isso, o Clodoaldo não consegue aquilo. E não, nós seres humanos, nós temos que conhecer as pessoas primeiro e depois ver a sua limitação. Então, eu acho que não só o Clodoaldo, mas muitas pessoas com deficiência, até sem deficiência, têm que ser vistas primeiro pela pessoa e não a limitação. Maravilhoso, meu irmão. Eu estou muito feliz, o Clodoaldo já deu as redes sociais dele, como você faz para encontrar, quando você quiser ter o prazer que a gente teve aqui de receber o Clodoaldo pessoalmente. Peraí, prazer não, olha só, prazer não, a última piadinha que vai superar de vez o Patrick, eu sempre falo, galera, é um prazer, Clodoaldo. Por enquanto, é satisfação, prazer vem depois e é mais caro. Moleque, continua, vai, Fernando. Essa satisfação seguida de prazer, a satisfação seguida de prazer em receber o nosso querido Clodoaldo aqui. Foi uma honra a gente estar aqui com mais um campeão olímpico, que, cara, eu fiquei arrepiado algumas vezes. É o primeiro campeão olímpico. Por poder... Primeiro campeão olímpico, não me lembro, não vai me poder falar merda.
Uhul! É o primeiro eu campeão sou o olímpico. primeiro. E o da resenha, pô, vamos dar O outro é risada. campeão pan-americano. Não, eu sei, mas não teve mais ninguém? Não. Ah, então tá sou bom. eu mesmo. Sou eu, pessoal. Atiço não, Atiço não perdeu. ganhou porra não. Atiço não. Atiço, grande beijo pra você. Sou seu fã também, garoto. Mas eu sou melhor. Eu tenho medalhas em Paralimpíadas e você não. Não vai ter. Boa, continua, é isso aí. A gente fica muito feliz em poder receber aqui. Enfim, mais uma do Storycast, galera. E como é que faz pra te encontrar, Patrick? Já que dá pra tu ouvir, dá pra te ouvir. Vai lá, galera, encontrar o Patrick. Patrick. É isso aí. E você, bandido? Anselmo Paiva, Vida Mansa. Vai encontrar o Anselmo Paiva. Vida As melhores mansa. dicas de livro do Instagram. Um dos melhores atiradores do curso, atirador esportivo do Instagram, Anselmo Paiva. Esse é pra mim. Melhor eu ter cuidado. Te amo, Anselmo. E para encontrar o Storycast, vai nas redes sociais que sempre vai ter uma mensagem legal, uma história maravilhosa como essa aqui do Clodoaldo. Quai, TikTok, Facebook, vai lá que o Storycast tem alguma mensagem para mostrar para vocês. Para me encontrar é Fernandão04 Oficial no Instagram, Fernandal, tá lá também. Tem muito do Storycast, um pouco da história do esporte. E a gente tem o prazer de receber, a gente tem a satisfação de Agora estar é prazer, aqui. somos amigos, agora é prazer. Agora pode ser prazer, Isso. né? Só pegue, mas não se apegue. Aí, Patrick, boa. Foi bom, viu? Dá os créditos depois, Patrick. Isso aí. A gente tem a satisfação seguida de prazer. Seguida Poder é mais legal. uma vez estar aqui. Se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like, compartilha com o máximo de pessoas possível, que eu quase derrubei a porra das canecas Vai ficar daqui. seu braço. Um beijo grande para vocês, galera. Valeu mais uma vez. Obrigado, Clodô. Fomos!